Boa noite! Começando mais um Títulos da Resenha. Em nome de Caio Informática, dê um upgrade no seu PC. Começar mais um mexicano. Boa noite, mexicano. Boa noite, Diana. Beleza? Tamo indo, né? Tá indo, caminhando? Não muito bem, mas Tá boa não. vamos pra cima, né? Tá muito boa coisa não, realmente tá meio feia. Fazer E aí, qual é o seu destaque de hoje? Bom, meu destaque vai pra um time do Rio de Janeiro, Qual? o Botafogo de regatas, futebol em regatas. Você quer uma Macaé. Não, Macaé tá pra cair, pô. Tá Cê é pra louco? cair, Então, o Botafogo que podia subir nesse final de semana só que o Criciúma adiou, né? Um gol do Maurinho lá, o Criciúma fez 1-0, mas eu acho que na próxima rodada o Botafogo sobe. O Criciúma, né? Foi lá 1-0. Você Criciúma. jogou com o Maurinho, não jogou? Joguei na base com ele. Muito bom jogador. Uhum. Bem. Então adiou. O Botafogo então ficou pro próximo final de Eu semana. acho que vai subir no próximo final de semana em casa. Contra quem que é, sabe? Eu não sei, cara. Também não sei até da sei, Série não. B. Depois eu dou uma olhada aqui. Maravilha. Beleza. Caesa. E aí, Indiano, tudo Sussa. bom? Maravilha. Tranquilo, graças a Deus. Uma notícia aí de última hora sobre São Paulo, mas no decorrer do programa a gente vai falar aí. Muito bem, então. Torcedores tricolores. Suspense. Meu destaque hoje vai pro gol do Neymar. Foi o gol contra o Vídea Real no Golaço, hein? Campeonato Espanhol. Que golaço, hein? Golaço. O Nossa. cara Raridade, manja de né? fazer gol, hein? Não sei não se o ano que vem já não vai estar no prêmio Puskas esse gol aí. Eu acho que tem que É um golaço, chapéu. Meio que falaram que foi um chapéu, mas não foi tão por cima, mas pela praticidade Pegou da de primeira, jogada, né? Foi Pela um inteligência, golaço, né? Muito rápido, né? E- Foi um golaço. Ele assumiu uma responsabilidade, né? Depois que o Messi saiu, ele realmente... O Suárez também tá bem, né? Suárez tá bem. Tá voltando. Todo jogo, o Neymar dá assistência pro Suárez e o Suárez dá assistência pro Se vocês acham que foi bem, lógico, nunca é bom, né? O Messi te machucar. Mas você acha que essa saída do Messi, de repente, deixou eles assim um pouco mais soltos, os dois, tanto o Suárez quanto o Neymar, pra com jogar? certeza. Porque fica aquela sombra do Messi em campo, né? Todo O mundo pessoal fala que no Real Madrid o Real joga mais pro Cristiano Ronaldo do que o Barça joga pro Messi. menos pro Messi. Isso. Eu acho que é igual. Eu acho que o Barça joga muito pro Messi e o Real joga muito verdade. Lógico que é uma perda muito grande, mas serviu pra mostrar que os meninos estão ali, né? O Neymar e o Suárez estão ali Pra assumir decidir a o qualquer momento. protagonismo, né? Exato. Também, quando o Messi parar. Uma eventual ou mudar. venda, Isso. né? Que Verdade. tanto especula aí. Foi um goleiro, Mas é isso. foi um golaço mesmo. Bom, meu destaque vai pro Vasco da Gama. Outro time do Rio? Outro time do Rio. Entendi. Que tá pra cair. Quer dizer, tá pra cair naquelas, né? Eu tava sempre acreditando que não ia cair. E eu acho que. Será que o Eurico meio que deu uma cancelada na viagem pra Sibéria lá ou não? Acho que ele Deixaram o time dele? acho que ele tá assim. Deixou tá em stand-by lá, tá no exatamente. telefone mudo. Exatamente. Falou, tocou aí, você cancela. Mano. Porque o que parecia impossível tá acontecendo. O Vasco tava com 12 pontos, 13? Agora tá 2, né? 2 pontos faltando 4 rodadas. O que não é impossível. E assim, tem um jogo acho contra o Coritiba, pelo que eu tava vendo na tabela. Confronto direto. Tem confronto direto contra o Coritiba. Direto. Porque mesmo que perder esse jogo com o Corinthians, que a gente não sabe, né? Mas é o líder do campeonato. Uhum. Mas tem grande chance ainda. Mas, por exemplo, o Avaí também que tá brigando jogo contra o Corinthians ainda. Né? Então, acho que vai, como no G4, vai ser até o final do campeonato essa briga. Briga, né? Só rapidinho lembrando que a Série A é muito mais difícil que a Série B, né? Com certeza. Mas o Ceará na Série B tava 15 pontos mesmo, pra sair E saiu essa rodada. Contra a BC, né? Contra a BC. Tava 15 pontos, velho. E saiu. Isso mostra E que não vai cair. não vai Vovô, cair. né? Vovô. E não merece, porque eu acho que a torcida do Ceará é muito grande, cara. Eu também acho. Time de torcida grande, eu acho que não merece ficar caindo de divisão, Eu não. também acho que não. Vamos começar o programa, então? Vamos Bora. falar de quem? Daqui, ó. Estação Palmeiras Barra Funda. Eita, Laia. Caramba, viu, velho? Pegando, acho que o Breno deu uma passada lá e acho que tá pegando fogo por lá, viu? Quem? Breno. O negócio tá feio lá, hein? Que pancada. Pelo amor de Deus, cara. Pode cair tanto de rendimento assim. É umas coisas que eu não entendo. Realmente eu não entendo. Dá uma passada nas manchetes aqui Diga, Caísa. do palestra. Depois, uma notícia que veio, depois do jogo, o elenco se reuniu logo depois no vestiário pra fazer aquela Lavagem. aquela cobrança, né? No adversário, porque teve uns lá que falou que essa cobrança tem que ser de cabeça quente mesmo, que é pra às vezes escutando um palavrão, uma coisa mais
uma conversa Dá uma mais... chacoalhada, né? É melhor pra resolver o que tá de errado lá. Porque de cabeça fria, às vezes, fica aquele lero-lero, aquele lenga-lenga, Pô, né? porque a gente que é torcedor, a gente não se conforma, né? Perder 3 pontos, tá certo. O verdade. time lá de baixo tá brigando pra não cair, Mas não não pode perder pontos. Ainda mais na situação que o Palmeiras tá, né? Que Exatamente. não sabe se vai levar a Copa do Brasil. Mas enfim, tiveram uma reunião lá e falaram que teve coisa feia lá dentro. O Palmeiras que nesse intervalo dos 2 jogos da seleção brasileira vão ficar treinando no interior paulista, em Atibaia. Fugir da torcida? Fugir da torcida um pouco, né? Agora a meta é essa agora, porque a pressão vai ser grande. A paciência parece que acabou, né? Acabou. E eu vou falar mais que isso. Só tá ainda suportando tá mais. aguentando, né? Eu tava falando com o mexicano, só tá suportando a torcida ainda por causa da final da Copa do disputando Brasil. o título, é verdade. Se não, cara. Agora, mas se perder, mano, vai ter. Casa vai cair. Vai dar merda. Uma notícia sobre o financeiro aí. Sim. O clube faturou 45 milhões com o programa do sócio torcedor do Avante. Bacana. Foi o triplo do ano passado, que foi uma arrecadação no ano passado de 12 milhões. E essa arrecadação de 45 milhões quase se igualou ao patrocínio da camisa, que é 50 milhões. Bacana. Legal. Isso aí tá uma coisa pra bater Uma palma. renda, né? Que a torcida... Se conseguir manter, né, esse... Né? Parece que o time não acompanhou, né? Verdade. Parece que o time não acompanhou. Mas... Não sei, o mexicano quer falar primeiro, mexicano? Não pode falar, depois eu falo. Porque é assim, ó. Vamos falar do jogo primeiro. É inacreditável, né? Eu tava lendo até a entrevista do Marcelo Oliveira. E do jeito que você tava dando a notícia aí, Caísa, que tem que se cobrar de cabeça quente. Pode se cobrar de cabeça quente, mas não é só de cabeça quente, acho que tem que se cobrar todo dia. Porque isso não é de hoje. Não é agora a derrota pro Vasco. Essa cobrança tinha que ter acontecido umas 4 rodadas atrás, quando aconteceu com a Ponte Preta lá ainda. Aí deixaram acontecer com a Ponte Preta, aí deixaram acontecer lá com a Chapecoense, aí deixaram acontecer com o Sport. Deixa acontecer. Aí chegou agora, final do campeonato, onde praticamente já não tem mais condições de classificação, querem cobrar. Bom, é brincadeira, velho. Alguma coisa tá acontecendo lá dentro. Primeiro, Marcelo Oliveira perdeu o comando do time. Isso é uma realidade. Isso ninguém me tira da cabeça. Marcelo Oliveira tá sem o comando do time. Eu acho que se ele perder esse título da Copa do Brasil ano que vem, ele não tá, não. Também acho. Mas ele perdeu o comando do time assim. O que aconteceu? Até parou o hino aqui, tá feio. Nem o hino quer continuar. O que aconteceu? Sabe onde parou? Na defesa que ninguém passa. Aí parou. Parou não, passou mesmo, né? Passou. Até adiantou um pouco. Defesa que ninguém passa. Aí passou o Neném, É brincadeira. passou tanta gente ali, velho. Onde o Marcelo Oliveira tá perdendo a mão do time? Quer dizer, não tá perdendo não, já perdeu. O que tá acontecendo? Ou o elenco tá rachado, eu já tinha falado isso daqui, ou o elenco tá rachado, ou todo mundo se reuniu e falou, nós não vamos jogar, nós não vamos correr pro técnico. Alguma coisa tá acontecendo. Não venha botar na cabeça que um elenco desse aí é pior que o Sport, é pior que Chapecoense, é pior que Ponte Preta e não consegue ganhar em casa. E não me venha falar de psicológico. Não me venha falar de psicológico. Tava cheia a arena lá? Acho que tinha 20 e pouco. 28. Não lotou, Tá, não, mas pô. deu bastante gente. Deu bastante gente. Muita gente, né? Né? Agora, pô, Fernando Praz, experiente ou não? Né? Jackson, é um zagueiro que veio do Internacional, já rodou Goiás, não é nenhum moleque, certo? Lucas veio do Botafogo já, é um moleque, Lucas? Não, já vai até pra seleção. Zé Roberto, Esse não nem. Bisavô, né? Robinho, Lucas Barros, atacante experiente, Seleção. internacional, né? Pô, esse time, a base desse time não é um time experiente, vem falar de psicológico. Os caras vêm falar de psicológico, estão de brincadeira comigo. Agora, se tem alguém, a gente pode falar do time, vamos continuar falando. Se tem alguém pra gente bater palma, é a torcida. A torcida tá lá, todo jogo. Se tem que cobrar, cobra depois do jogo. Aquela história de torcedor brasileiro não sabe torcer, que vai na hora do jogo. A torcida do Palmeiras tá fazendo tudo ao contrário. E já faz um bom tempo. Contra a Ponte Preta, que perdeu o jogo, mas a torcida só foi vaiar depois do jogo. Contra o Sport a mesma coisa. Passou o jogo inteiro incentivando. Contra o Internacional Copa do Brasil, que ganhou, a torcida empurrou até o final. Contra o Fluminense, o jogo foi pros pênaltis. A torcida não vaiou um só minuto. Um só minuto.
Isso os caras não podem reclamar. E vem falar de psicológico. É brincadeira. O salário tá em dia, cara. Que psicológico é esse, velho? Alguma coisa tá acontecendo, não foi vazado. Por algum motivo, a diretoria deve ter blindado todo mundo. Agora, não me venha falar com essa historinha aí, não. O jogador tá com muito lenga-lenga. Ou o grupo tá rachado, ou os caras não querem correr pro treinador, ou tem muita gente saindo na noite aí. Alguma coisa tá acontecendo lá, não é coisa básica só dentro de campo, não. Porque o time não é ruim, meu. O time Não, do Palmeiras não é, mas é. Não é, não sei. E já jogou bem, Caesa. Já jogou bem, cara. Né? Aí alterna. Aí vem perder pra Ponte em casa, perde pro Sport. Aí os caras agora, depois de tantos jogos, os caras vêm falar: ah, agora tem que se rebelar, tem que lavar roupa suja, tá, tudo mais. Agora, faltando 3 rodadas da final do campeonato, onde não tem mais chance de G4, pô, pelo amor de Deus, cara, que gestão é essa? Eu não sei a ideia do mexicano não, mas eu vou falar pra você. Deve estar perto. Tá difícil de torcer. E é o seguinte, acho que o brasileiro já não tem mais chance, só um milagre. Pra ganhar os 4 jogos e torcer pros outros perderem. Um milagre. Se perder essa Copa do Brasil, o que jogando esse futebol não é nada difícil, né? Pelo que o Santos está jogando, aí o bicho pega. Aí eu quero ver. A torcida tá se resguardando, tá dando a última chance pra essa Copa do Brasil aí. Se não ganhar essa Copa do Brasil, se o nego não dá carrinho, só que dá o carrinho certo, né, Barros? Pelo amor de Deus, né? Nossa. Bom, tô de acordo com tudo que o indiano falou, né? Eu acho que é isso mesmo, a mentalidade do Palmeiras tá lá embaixo. Eu acho que tá tudo certo. Tudo isso, você está certo. Mas tem um porém. Eu tava vendo alguns comentários de alguns palmeirenses, né? No Twitter, enfim. Eu tava vendo lá que depois do jogo do Santos... Ô Marcelo Oliveira, você pode levar o time pra Atibaia, você pode levar pra China, você pode levar para Emirados Árabes. Depois do jogo do Santos, ele vai lá, derrota, me dá folga na segunda, me dá folga na terça, quarta um período, quinta um período, sexta um período, sábado um período. Aí que time que aguenta jogar? Que time que aguenta correr? Eu tava comentando com o indiano no jogo contra o Fluminense, o Palmeiras morreu em campo. Segundo tempo, morreu. Esse negócio de treinamento aí, sabe o que lembra? Na Copa do Mundo aqui, que o Brasil ia disputar o terceiro quarto contra a Holanda, a Holanda treinando no sol de 45 graus e os brasileiros lá no hotel lá. Então, é igualzinho. Lá Aí depois chega 20, 25 do segundo tempo, o time morre. Aí os caras vêm de fora, pode ser Vasco, Joinville, os caras vêm e atropelam. O Fluminense não ganha de ninguém em casa, velho. Não ganha de ninguém. E o Palmeiras vai lá, voltando à Copa do Brasil, o Palmeiras vai lá e consegue perder. Com o Fred com o joelho baleado lá. E aqui passou um sufoco danado nos pênaltis. Então é difícil, velho. É difícil entender o Palmeiras. E dentro de campo, cara, você olha é a mesma coisa, é a mesma formação, é Rafael Marques no meio, Lucas Barros parado, que somente chutou pra ele. A torcida reclama do Lucas Barros, eu vejo reclamar. Eu acho que tá certo, tem que reclamar. Ninguém tá jogando bem, tem que reclamar mesmo. Mas vem só balão pro cara, velho. É isso mesmo, não tem variação tática. Passa fome, né? É difícil, velho. É difícil comentar sobre a atuação do cara, velho. É difícil, mano. Aí depois entra Alexandre, é a mesma coisa. Não vai comentar que jeito, cara. Aí sai sai o Dudu, entra o, tipo, Rafael Marques, ou não sei quem, Kelvin. Cara, mas não sei porquê, eu não sei o indiano, não sei se o Caesa também concorda ou vê um pouco do jogo do Palmeiras. Ele não coloca o Alione, cara. Eu não entendo isso me revolta. O moleque é bom, velho. Vai pra cima. O moleque tem 20 anos, chamou a responsabilidade de falar ter pênalti na Copa do Brasil. Lá muitos não vão, muitos quase tremem. todos os palmeirenses pedem ele. Alione e Cristal. O que acontece? Os caras gostam muito, porque os caras não vai pra cima, os caras não pipoca, velho. E é raçudo, né? Raçudo. E ele não coloca, eu não sei porquê, cara. E outra coisa, bola aérea. O cara tem 1,70m, o cara fez o gol, cara. Eu não entendo isso, bola aérea, cara, do Palmeiras. Mesmo. Ele fala verdade. Que tanto que treina, tanto que não sei o que, bola parada. Aliás, treina. Que jeito que treina? Isso aí, 2 dias de folga com a derrota. E depois reclama que não tem dia pra treinar. Passou a semana inteira. Cara, é difícil entender o Palmeiras. Tá difícil e. Se tivesse com uma vaga segurada já no G4, era uma outra situação. Tipo igual o Grêmio ali, mais tranquilo. Mais tranquilo pouco, né? Mas só pra finalizar aqui, é isso mesmo, cara. Se continuar assim, não vai conseguir Copa do Brasil, vai ficar ali em 19º ali, vai só cumprir tabela. No brasileiro tá cumprindo tabela. Pode ter certeza, é cumprir tabela. Agora vamos ver na Copa do Brasil, vai botar o Arouca aí, vamos ver o que dá, né? A torcida tá botando muita fé na Copa do Brasil, botando muita fé no Arouca, e não é assim também, cara. Não é botando fé num cara só que o Palmeiras vai resolver. Aí fica difícil, mas vamos ver. Eu acho que os jogadores que passaram pelo Palmeiras nos últimos tempos, acho que não entenderam o que é o Palmeiras, né?
Pô, meu, todo ano o pessoal vai lá, ilude o torcedor, ainda mais esse ano o pessoal, né? Desempolgou a Paulo arena, Nobre né? desembolsou muito dinheiro lá, e estádio novo. E, meu, tenho vários colegas palmeirenses e o pessoal, não, esse ano a gente vai pra cima, não sei o quê. Pô, acho que é uma falta de respeito, velho. O jogador ganha mó dinheiro e você não vê um 2 se dias de matando, folga velho. não Você existe vê no um futebol, não existe, nem vontade você vê Não, no campo, velho. é isso mesmo. Isso que dá mais raiva. Hoje em dia, o Palmeiras, pra fechar, o Palmeirense só tem uma coisa pra festejar: é bater palma pra própria torcida. A torcida. Que tá dando show. Eu A também torcida tá dando show. O clube, se começar a se espelhar um pouquinho na torcida, talvez comece a jogar. Porque tá uma palhaçada. E vou falar mais: se for pegar o Santos desse jeito que tá jogando aí, o São Paulo tomou quanto? 6-2. Se pegar o Santos do jeito que tá jogando aí, vai tomar 6 no primeiro jogo só. Só no jogo da ida só. E vamos falar um pouquinho aqui. Vamos mudar o assunto um pouquinho. Vamos mudar aqui. um pouco? Que a coisa. Não tá legal. Não tá legal. Deixa eu refrescar minha cabeça aqui, que a coisa tá feia, viu? Dá até dor de cabeça ficar falando, viu? Oh, meu Deus do céu. Mas 2 dias de folga é brincadeira. Nem eu tenho 2 dias de folga. Ninguém. Tá E Ganho 100 milhões de vezes a menos. Nossa. Safado lá ganhando. Vamos falar um pouquinho aqui. Vamos falar de coisa boa, né? Isso. Agora. Vamos falar de Caio Informática. Opa, aí é coisa boa, Deixa eu hein? respirar fundo aqui. Você que está com seu computador lento e mais travado que o trânsito de São Paulo, porque tá feio o trânsito de São Paulo. Nossa, Né? com a chuva ainda? Vixe. Nossa. Não jogue seu computador na parede, porque a Caio Informática tem a solução. Lá também você encontra todos os serviços relacionados à informática, como venda de peças, montagem de microcomputadores do jeito que o cliente preferir, impressões, xerox e muito mais. Telefone 2669-0593, endereço Rua Marcílio Dias, 326, bairro Santa Maria, Santo André. Corra e dê um upgrade na sua máquina. Pô, eu ia falar até pra Eteide vir aqui, mas a Eteide não veio. Não veio? Nem a Eteide veio hoje. Nossa. Panda não chegou, nós vamos falar disso já, né? Porque os telespectadores vão estar. O Lu não veio. O Zelão tá chegando aí. O jogador do Palmeiras não treinou hoje também. Tá tudo hoje. O que tá acontecendo? Acho que eles têm contratos tudo com o Palmeiras, né? Tudo folga. Só aparece semana que vem só. Será que o patrão deles é o Marcelo Oliveira? Acho que é. Caramba. Meu, já vamos falar disso daí. Vamos passar aqui, que é isso? Vamos falar de quem? Aqui, ó. Estação São Paulo Morumbi. Caraca, Vamos falar Tá do. osso, Eu pensei que a coisa Vamos falar, ia do, melhorar. vamos falar do time que foi ex em 2008, né? Porque tem gente que tá sendo agora e esqueceram que nós já faz tempo já. Ô, louco. 2008. Eita. Né? É, faz É bom tempo, lembrar né? isso aí. Faz um tempo, né? É. Teve a Copa do Brasil, mas mesmo assim é outro campeonato, né, meu? Outra coisa. Essa pegada. Tem as notícias quentes aqui de São Paulo, viu? Já vou começar com a mais nova aqui. Diz que tá pegando fogo? Doriva demitido. É mesmo? Demitido. Eita. Agora há pouco. Deve ter jogado aquela reuniãozinha, Aquela né? reunião Básica. Ou por planejamento, telefone, depende. Tem dois tipos de Hoje em função. dia, WhatsApp. né? WhatsApp. se fosse lá no Palmeiras, ia ser pelo telefone. Não apareceram lá, né? Ninguém chegou. Mas eu acho que foi pelo telefone. Será, cara? Eu acho. Eu não vi a Falta de notícia. respeito, cara. Eu acho que ainda é Mas, falta de respeito. Será que você acha que ele foi porque é uma cria doidar, né? Então, pensando pelo lado da diretoria, acho que eles estão planejando 2016. Com certeza deve ter um nome já encaminhado aí pro ano que vem. Falam do Falcão, né? Sim. Tá no esporte. Já ouvi falar, quem mais? Do... Como que é o nome daquele lá? Enfim, outros técnicos aí. Mas nessa hora, eu acho que eles... pinta todo mundo, que é isso. É tanta gente que pinta. Verdade. Ixi. O nome mais comentado é o Falcão, né? do esporte. Você gostaria do Falcão, Caísa? É um técnico novo, né? Assim, né? Teve pouca experiência como Ele treinou Como a seleção treinador? pouco como rodagem, né? Porque ele treinou a seleção em 90, lá, 91, depois da Copa. Só que ele parou depois e ficou de comentarista. comentarista, exato. Só cortando aqui rapidinho, São Paulo, tava conversando com o São Paulo lá no trabalho hoje. Ele falou que gostaria de ver, sabe quem? O Eduardo Batista, cara, que tá no Fluminense. No Fluminense? Ele falou que é uma filosofia nova e tal. Então, Eu não mas sei, ele sei falou. lá, eu acho que vai na mesma linha do Doriva, pô. Assim, particularmente, eu não demitiria ele agora. Eu esperaria acabar o Paulista e ver o rendimento dele. Você já tinha falado isso. Tinha comentado isso. Mas fazer o quê? Se a diretoria já tem um nome assim, se quer planejar, Exato. tem esse lado bom da história. Mas, enfim, falando sobre o jogo, perdemos, né, pro Cruzeiro, 2-1. Você assistiu o jogo? Assisti inteiro. Um jogo que o Cruzeiro começou a 100 por hora, velho.
O Denis, pra mim, foi o melhor jogador da partida Eu mesmo. não vi não, vi os Da melhores momentos, partida. mas disse que o Denis pegou muito. Cobrou até falta, velho. Mentira! Não, cobrou falta não. Não, sim, mas quantos cobradores não jogam na barreira falta? Tá, primeiro, o cara deve ter ido tremendo. Tava tremendo mais que Campo os caras com Mineirão Parkinson. Grande, né? Não, peraí, o São Paulo não tem batedor em falta, não? Tá descansando lá. Ah, que isso? Ah, eu acho que, sei lá, mano. Então, mas Que a gente, na hora que ele foi uma expectativa grande, né? o que ele faz, velho? Não, eu não vi, eu vou ver Foi, depois, cara, velho. foi Puxa. uma expectativa, na moral. Ia Todo ser mundo- da hora se ele fizesse. Mano, o cara parado. Ah, quanto tempo ele tá? Ele nem ia ir bater. Ele não ia bater. Os jogadores que chamaram ele lá, acho que foi o Thiago Mendes ou o Ganso que falou pra ele. Foi. Ia bater lá. Ah, Se ele faz. Se ele faz, você acha que ele ia mandar um chupa pro Rogério? Tipo assim. A mulher dele É, a ia? mulher Ah, dele. ela já A mulher tá dele corneta ia? pra caramba. Verdade. Então, falando do jogo, o Denis foi o melhor jogador. Fez. Contando baixo, assim, passou acho que muito, fez né? salvou uns 5 gols ali. Normalmente viu? no primeiro tempo, né? Teve um lance lá que acho que foi o Williams que Foi. chutou, aí ele defendeu, o cara no rebote veio duas vezes no mesmo Foi, lance. foi. Então, eu ainda acho que o Denis é melhor que o Renan Ribeiro. A gente tava discutindo isso. E eu ainda com ele, acho né? mais justo ele Eu ter também a chance acho, eu também primeiro do que Tem do que o Renan. um São Paulo que prefere o Renan, né? Eu tava comentando. Ele eu esperou sincer- muito tempo, né? Eu sinceramente Cara, quanto tempo prefiro. ele tá no São Paulo? Uns 8 anos já, será? Cara, não, acho que não tudo isso, não. Deve uns 5 anos, 6 anos, né? Ah, mas é muita coisa. É né? muita coisa. Ainda mais no banco, né? É. Só que, assim, eu acho que ainda tá todo mundo esperando o Rogério parar, né? Porque ainda, definitivamente, ele não para. E se ele voltar, ele vai querer jogar esses últimos jogos aí. vai, se, vai, é, lógico. Somente vai. essa folga grande aí vai ser. se é que é o último, né? A última rodada é contra o Goiás, acho lá, a né? última, é lá. Se é que é o último, né? Eu tenho quase certeza que ele não vai querer jogar contra o Corinthians. Tenho certeza absoluta que ele não vai pro jogo. Sério, cara? Ele não vai pro jogo. Ah, mas se o Corinthians for campeão já agora? Não, mas vou entregar a faixa. Ele não vai. 99% da minha intuição fala que ele não vai pro jogo. Agora, se ele parar no final do ano. Ele tem que parar. Então, Eu sou meu ídolo, tudo, mas. eu acho que tem que até. parar. Porque o Denis tá muito tempo, velho, no banco, né? Tudo bem, o Renan tá subindo agora, né? E é um bom goleiro, eu acho. Mas Meio ele do tá Galo, muito né? tempo. Ele é do Meio do Galo, Galo. Veio do Galo. Ele tá muito tempo, velho. Quando o Rogério falar assim, ó, aposentei, eu acho que até o Bosco vai voltar de onde ele tá lá e falar, agora é minha vez. é. Porque o Bosco ele passou muito tempo. Muito tempo, mesmo. Né? Mas, enfim, eu acho que ele voltou bem, cara, pelo que eu vi. Então, ele fez uma cirurgia no ombro, né? Eu tenho experiência aí. Se o ombro não tivesse bom, eu não tinha feito aquilo lá, não, velho. Mano. Não É tinha, verdade. Muito bem. Mas Defesas difíceis. Enfim, você acha Mas do jogou primeiro- bem? Jogou bem, jogou Então, mal. o São Paulo, primeiro tempo, morto. Assim, né? Inclusive eu tava assistindo o jogo na casa da minha sogra e chegou o tio dela, né? E o tio dela é corintiano roxo, velho. Certo. E me enche o saco, velho. Ainda mais nessa fase ainda, o Corinthians voando, né? Falou, nossa. O Corinthians já enche o saco quando o time tá É. ruim, mas nem quando o time tá bem. Aí ele cornetou, eu assisti no jogo lá, ele cornetando, né? Falando em Corinthians, quem tá chegando aí? Só tá. Zelão. Zelão chegou? Nossa. Eita. Ele cornetando falou, caramba, só o Cruzeiro tá chegando, tá não sei o que. Eu falei, ó, o nome dele é Fábio. Eu falei, Fábio, o São Paulo quando chegar vai fazer. Aí foi o escanteio lá. Vai. E Sabiano, aniversariante do dia, na 35, ocasião. né? Fez talvez aí um dos seus últimos gols. Não vou falar o último, que é contra o Corinthians, ele deve fazer, certeza. Ele gosta de Ele fazer faz contra o mesmo. Corinthians, né? Mas, cara, eu meio que tô na mesma linha do Panda lá. Meio que larguei assim. O que o São Paulo conseguir esse ano, acho que vai Mas, de cara, São lucro. Paulo tá um ponto só, velho. Não, sim, mas. Tá cambaleando, mas tá um ponto. Mas não faz por merecer, esse é o problema. Assim, não faz por merecer. É, lógico, eu gostaria que fosse pra Libertadores, é uma renda a mais, né? Pela Mas participação. ali, depois do Santos, se o Santos for campeão agora do Brasil, Abriu uma vaga. quem que faz por merecer ali? Inter não faz por merecer, São Paulo vai Não, merecer, sim, Palmeiras não vai faz, merecer, mas- ninguém, mas- nem mas é assim. O esporte que tá chegando lá. Mas é pode assim, ser. eu falo isso pra mim não criar expectativa e não me decepcionar depois. Se for, eu tô torcendo pra ir, lógico, mas, cara, o São Paulo ganha um jogo aqui, aí passa 3 jogos sem ganhar, aí empata em casa. O São Paulo tá assim, tá igual o Palmeiras, velho. Verdade. É a mesma coisa. Verdade. Estão brigando pra ver quem não chega no G4. Isso é verdade. Tem jogador que você olha lá e você vê que não tem vontade nenhuma, tem jogador que oscila muito igual o Pato, então, tipo, não tem muito do que esperar, assim. Agora, com essa demissão do Dorival aí, você acha que ainda tem alguma perspectiva de melhora? Assim, Cara, sabendo tem que jogador... o Milton Cruz conhece Tem muita os moral. jogadores. É, então. O Milton Cruz, das vezes que
tomou conta do time, não fez papel feio. Sim. Eu acho que tem muito jogador ali que respeita ele, ainda mais por ele estar tanto tempo lá no clube. Mas, cara, vamos ver. Tomara que dê um ânimo a mais, né? Nessa reta final aí tem 4 jogos, acho que pega Corinthians, Galo. Atlético em casa, Corinthians fora, Figueirense em casa e Goiás fora. Isso. São os 4 jogos de São Paulo. Dois lá em cima e 2 lá embaixo, né? Cara, eu acho que se fizesse 9 pontos nesses 12 Classifica. jogos, eu acho que classificaria o Santos ganhando a Copa do Isso. Brasil. Também acho. Mas, Eu acho que a diretoria de São Paulo pensou exatamente isso. Antes a gente continuar com o Doriva, que é um estranho no ninho, chegou agora. Do Aidar. Do Aidar, e não conhece ninguém, até ele pôr a filosofia de jogo dele, que sabe lá quando vai entrar, é melhor deixar o Milton Cruz, que é o interino, ele sabe que depois ele vai voltar a ficar ali na retaguarda, carrega o time esse final de ano aí, já conhece o pessoal, aquele sabe falar aquele estilo boleirão e tudo mais, e pode conseguir talvez mais alguma coisa do que o Doriva. será que ele se arrependeu de ter saído da Ponte Preta? Doriva? Nossa. O Doriva deve ter se arrependido de ter saído da Ponte Preta, assim como o Batista. Eduardo Batista. Eduardo Saiu Batista do saiu do esporte. esporte e foi pro Fluminense. Exato, são duas Mesma coisa. semelhantes. Então, né? acho que eles saíram com a oportunidade de ir pra um time maior, só que, por Assim. incrível que pareça, a Ponte e o Sport estão fazendo um campeonato. Eles além da expectativa. Porque eles estão na parte de cima da tabela, os dois, e são os dois times assim com os menores orçamentos assim, do campeonato, né? E estão bem ali. Então eu acho que bate no fundo, assim, bate um arrependimento. Na minha opinião, né? Mas teve também, ó. Isso. Falaram do Lugano aí, ô Um Caio? diretor São Paulino, Vinícius Pinotti, ele deu uma entrevista falando que é a favor da volta do Lugano. E foi ele que trouxe o Centurion. Ah, foi ele? Entendeu? Foi, Aliás, ele. eu diria mais ainda, eu traria 2 uruguaios. Traria de volta o Lateral. Álvaro Pereira. Eu Ele tá traria. hoje, eu nem sei. Ele tá no... No River, não é? Não, acho que é no Cerro, alguma coisa... Não sei se é no Cerro. Não, Cerro é o Eu sei que Lugano. ele tava no River ano passado. É num time da Argentina, como é. Eu tava lendo, eu até falei isso porque eu vi uma reportagem dele falando que guarda o São Paulo no coração, que os direitos dele é da Inter de Milão ainda, só que ele tá emprestado pra esse time da Argentina que eu não lembro agora o time, e ele chegou a falar, eu não diria que eu vou continuar aqui, não falaria que eu vou continuar onde eu tô, ou que eu voltaria pro São Paulo, porque o futebol muda muito, então, mas ele meio que deixou eu tenho certeza que se a diretoria procurasse ele, Legal. seria uma boa. E é bem, Muita raça, é né? bem Uruguai. capaz, viu? É bem capaz, porque a gente não sabe como vai ser o futuro de São Paulo ano que vem, mas o Lugano eu acho que Os uruguaios se identificam, Eu né? queria o Lugano, velho. Queria mesmo, de verdade. capaz, né? E parece que ele tá jogando bem lá no Cerro. é. Parece que ele tá bem. Sim, tem que trazer ele pelo que tá produzindo e pelo Cara, ele por vai ser pegar- um cara líder, né? Ele for contratado, pega uma pré-temporada aí, vai embora. Pegar Mano. ele desde o começo. Melhor que essa essa leva que tá lá, Guilherme. molecada que tá lá, tenho Reinaldo. certeza. Ei, beleza. Então vamos aqui, vamos Bora. pro próximo então, vai. Bora. que é o Aqui, ó. próximo? Aqui, ó. Estação Corinthians Itaquera. Ah, meu Deus do céu, hein? Esse título, sai ou não sai? Já saiu, mano. Desculpa aí chegar atrasado aí. É, Zé Ló. Beleza, Zelão, de boa? Beleza, mano? Tranquilo? Suave, mano. Mas cadê todo mundo, velho? Então, os corintianos devem estar tudo. O Lu deve estar comemorando lá. o Lu deve- ter enchido a cara. Não, eu fui no jogo, mano. Eu fui no jogo. Foi? Ele ficou decepcionado, eu fiquei sabendo ontem que o Galo foi um gol final, né, mano? Nossa, é Golaço, bem. por sinal. Golaço. Tá. Aí é. Mas, mano, disse que ele ficou decepcionado mesmo, velho. E aí, o que aconteceu? Ele falou que a fase tá feia. Tinha comprado fogos já, É, tudo. mano, ele falou que gastou dinheiro tudo com fogos. Mas vai usar ainda, né? Vai. Acho que na próxima rodada já usa, não É, usa? mas disse que o dinheiro do fogos ficou faltando em casa lá, mano. Teve que cobrir o orçamento lá. Disseram que viram ele hoje aí com uma barraquinha ali vendendo coisa ali, mano. Vixe. Aí morreu. Vendendo? Chocolate. Ah, é. É, mano, É tá vendendo mesmo. chocolate, sério que viram. Chamei ele no zap, ele não responde não. Vixe. Nem com áudio, nem com nada. Ô Lu, se você estiver ouvindo aí o programa, mano, responde aí, mano. Vendendo chocolate, mano. Que história é essa aí pra fazer o programa, velho? E vai no próximo jogo com ele, contra o São Paulo? Eu vou, mano, é difícil assistir jogo com ele, hein, mano?
Pé frio? Você acha que ele é pé frio ou não? Ele xinga todo mundo, velho. Ele é da turma do amendoim, então. O Cássio tá com a bola pra bater o time. Tá turma do amendoim do Corinthians. Porque amendoim do Corinthians é bom. É a O viagem. Cássio tá pra bater a bola, mano. Lá no de meta lá, ele tá xingando o Wagner Love, mano. Não dá pra fazer. Ele e o Wagner Love não. É um caso não, Mas nós zoamos não lá, explicável. Viado. Tava lotado, né? Acho que Tá cheio, mano. 44 mil, acho que foi o recorde, né? Pô, mano, mas contra o Curitiba, ô Caes, mano, tem que fazer os gols, mano. Tinha que ser goleada, né? Nossa, Os velho. 44, Fez né? bom no finalzinho, mas sofremos demais, velho. Sofremos muito, mano. Mas, Não pode. mas conseguiu os 3 pontos, que é importante. Conseguiu, mano. Era pra festejar em casa, né, mano? Né? Vamos ver, né? Vou passar as manchetes Notícia aí, aqui pro Caio. time ver, Diz aí. Depois da vitória contra o Coxa, era só esperar o jogo do Galo, né? Como a gente falou aqui. Mas não deu certo, né? Que no finalzinho do jogo O Galo jogou água no choco, hein, mano? fez 1x0 lá e logo depois do gol, acho que o Carlos Alberto teve uma chance lá pra fazer o gol. Ou foi antes? Eu acho que foi depois. Foi antes, Foi antes. 0x0. Foi antes? O gol do Galo saiu aos 45. 44, 45, uma coisa assim. É isso mesmo. E o Carlos Alberto teve a chance de dar o título Foi, pro Corinthians. Duas vezes. Duas vezes ele teve. Ele tá jogando bem lá, né? Tá. Uma o Vitor salvou e o outro já não salvou em cima da linha. Com a cabeça. Duas vezes ele tava 0x0 o jogo. Aí no finalzinho o Dátilo fez o gol, né? Jogou água no chão e assim, só adiou, né? Só adiou. Adiou, É. né? O Gil, Elias, Renato Augusto e Cássio se apresentaram para a seleção brasileira hoje, né? Pro jogo de quinta-feira. A seleção deixa Quinta e terça. É, 2 jogos. Argentina e Bolívia. Argentina, a Bolívia- volta do Neymar, né? E Bolívia em Salvador. O Messi não joga ainda, né? Messi Nem Messi, nem Zabaleta, e o Agüero. Tevez, nem Agüero e o Tevez é dúvida. e Queria que o o- Garay também não joga. Não? Queria que o Neymar fizesse um gol de chapeuzinho igual ele fez no Mascherano. Zoar ele depois. O Neto falou que é o... Você viu o Neto falando? Não, eu não Tava assisto, passando eu não o jogo do assisto. Barcelona lá. Não assisto esse cara, não, velho. Eu vi um comentário no UOL. Ele falou que o Mascherano depois do Maradona é Ah, o eu melhor, vi. é o melhor argentino. Acho que foi semana passada que ele falou isso, né? Falou que era o melhor argentino de todos Mano, os ele é tempos. louco. Segundo melhor argentino depois Ele é louco. de todos os Eu tempos. vou falar uma coisa depois dele aqui. Maradona não é melhor, não. Porque Maradona nem jogou no Corinthians, velho. Quem é Ele melhor? vai jogar. Mascherano ou Tevez? O Tevez é melhor. Ou o Seba? O Cibá é o terceiro melhor. E defender ele. Não, não tá o Cibá, velho. Seba Seba tá no tá Vélez, né? Eu não tô falando do cantor lá, não, mano. Isso aí é dos inimigos que você tá falando aí. E é argentino também. É argentino? É, ele é. É? Aham. E o De Federico. Nossa, esse é cansado, hein? Só veio pra feder, velho. A CBF Sumiu, né, velho? remarcou o jogo que pode ser o do título, né? Sim. O Corinthians já não depende do resultado do Galo. Se ganhar o jogo, Já era. já é campeão. O jogo do Vasco contra o Corinthians estava marcado pro Maracanã, foi alterado para São Januário. São Januário? Januário. Gigante da colina. Entendi, cara. Ah, talvez pela situação do Vasco ali, por ser um caldeirão mais, né? Sei lá. Mano, não interessa, Identificação. velho. Nós vamos ganhar onde for, velho. Não sei não, hein? Lá tem mó favela lá que os caras falam, né? Mas pra falar a verdade, eu queria já que fosse esse jogo já pra. Ah, não era melhor. Você acha que era melhor Maracanã? Ah, tinha que ser no Maraca. Caraca. Ah, mano. Jogo Que a torcida título, do- cara. Será que teria outra invasão? Não, porque Acho que não, porque é 10%, A é torcida do limitado. Vasco vai lotar. Vai lotar? Porque o Vasco vai ser o jogo Precisa, da rodada. né? Vai ser o jogo da rodada. Porque o Vasco tá querendo sair também, né? É. Então, tipo assim, o Corinthians eu acho que ainda é favorito, eu acho. Mas Também acho. Mas O não Atlético- tanto como era antes. não tanto como fosse umas 5, 6 rodadas atrás. Se o São Paulo ganhar do Atlético, o Corinthians precisa só empatar. Acho que o Vasco vai querer campeão. Tá quantos Tá pontos? 11, né? Não, se ganhar, não. Dá na... Tá 11. Não, se o São Paulo ganhar do Atlético, eles podem até perder. Vai continuar 11. E vai ficar 9 pra disputar. Ah, se o São Paulo ganhar, Se o São Paulo ganhar do já era. Galo, já era. O Galo tem que Acabou ganhar o campeonato. tudo. O Galo tem que ganhar tudo, porque tem 11 pontos. Se 4 empatar jogos. já era. O Galo tem que ganhar tudo e os Corinthians não fazer mais nada. Verdade. Teve um fato curioso aqui, que com certeza Curioso? deve ter sido motivo de piada aí nas redes sociais, Lá vem esse cara WhatsApp. querendo arrumar, mano. Lá vem esse cara querendo arrumar. Uma foto do Wagner Love com a cara fechada, né? Por não ter sido campeão nessa rodada. Sim. Com o David Braz sentado atrás Nossa. dele
Brasil. O David Brasil sentado atrás dele, encostado com a cabeça na rabiola dele, velho. Você acredita? Eu não vi, cara, essa foto. Aí é brincadeira, hein? Mano, o que acontece? Os caras Por isso fazem uma que foto dessa, mano? Wagner Love tá indo tão bem, velho. Por isso que o Lu acho que não gosta muito dele. O Wagner Love. É mesmo. Imagina se fosse o Shake, isso aí. Nossa. Vocês acham que o Lu já sabe algumas tretas do Wagner Love? sabe. Porque ele não gosta dessas coisas? Não sei. Porque acontece essas coisas aí, ó. Porque se o Lu tivesse elogiando bastante ele, aí iam falar, ai Lu, ó o cara que você elogia. Você acha que o Lu já manja dos bastidores? mano, algumas já. coisas? Acho que ele é meio durão, assim, ele não quer falar pros caras não zoar Ele ele. ficou naquela obra lá, ele tá ligado, na obra do Itaquerão lá. Acho que ele ficou meio por dentro do Corinthians lá. Pô, é engraçado, né? O Luciano, quando ele falou, lembra quando ele deu aquela declaração, a gente até brincou aqui, que ele falou, agora eu virei homem? Aí ele se machucou no jogo seguinte. O Wagner Love fica com essas gracinhas aí. Vai dar Deixa merda, aí. hein? E o jogo do Corinthians, vocês assistiram? Viram os lances? O que acharam? Eu vi uma parte, mano. Jogou pro gasto, velho. O Corinthians joga. É assim, quando o Corinthians joga pro gasto, ganha o jogo. A diferença do Corinthians nesse campeonato é isso. O Tite faz o time jogar. Quando tá difícil, faz o time jogar pro gasto e ganha o jogo. E o time corre, né? Então, não é que tá. Ainda mais na necessidade Corre o de time tá- inteiro. Eu tenho uma crítica pra fazer do Corinthians. O quê? Pode falar. Quando eu coloco os dois zagueiros do Corinthians, toma gol no cartão. também. Eu coloquei Os 3, caras tá de velho. brincadeira, Pô, velho. contra o Coritiba, velho. Tá Tá de Curitiba em casa, Eu mano. também sacanagem, coloquei. velho. Não Só acho que mais. coloquei o Jato ainda. Sem vergonha, velho. A zaga é sem vergonha, velho. Ô, pelo amor de Deus, cara. Eu fiquei puto porque um jogo antes, 3x0 no Galo, sem tomar piedade do Galo. Falei, agora aqui vai arrebentar o Curitiba. Não, eu Vai sei tomar nem gol que- nunca, não vai nem tomar Não sei pressão. nem o que o Gil tá fazendo na seleção, velho, depois de ser mudado. Pode Não ser. sei, não sei, mano. Verdade. Ô, Agora, cara. o problema é assim, ó. Acho que o grande nome do Corinthians, apesar de vai ter uma escolha assim pra seleção, da rodada e tudo mais. O meio campo do Corinthians tá jogando bem. Renato Augusto, Faz tempo, Jadson, né? Elias. Eu acho que até o Jadson o ano que vem já tá na seleção já. Continuar a pegada, né? Mas no lugar de quem? Felipe Coutinho jogando muito, Lucas Lima jogando muito, o Renato Augusto jogando muito. Aí é o técnico que se vira lá, né? Mas ele Depois tá nós entramos em merecendo. metade de seleção, né? Depois... Mas eu acho que o grande nome do Corinthians mesmo chama-se Tite. Se o Tite sair do Corinthians, o Corinthians perde tudo isso daí. Se o Corinthians mudar de técnico e continuar com esse mesmo elenco aí, o Corinthians não vai jogar com o jogo. Eu de verdade Com torço certeza. pro que o Tite saia, velho. Então esse time vai pra seleção. Sim. Eu acho que essa Uma que eu saída... quero ver a seleção lá em cima e o Tite não pode ficar no Corinthians, velho. Sim. O cara manja ali da gestão do verdade. Corinthians, ele manja. Essa saída que ele teve aí pra Europa esse ano, um ano que ele ficou fora aí, porque, lembra na época, não era pra ele sair, né? Era pra ele ficar e reformular o elenco. Aconteceu que tiraram ele e deixaram os caras lá. Depois foram tirando os caras aos pouquinhos e viram que tava errado. Só que, incrivelmente, essa saída fez bem pra ele. Porque ele foi pra Europa, se reciclou, fez o intercâmbio lá nos clubes maiores, né? Europeus, e aprendeu muito, porque ele veio pra cá com as ideias que ninguém tinha. E o time dele joga diferente de tudo, igual você falou, Caesa. Joga todo mundo atacando em bloco, quando tem que atacar, e todo mundo. É legal. E quando falta um lá atrás, tem um da frente do meio campo, ajuda a marcar. Vocês viram isso. uma declaração do Marcelo Oliveira? Parece Eu o Palmeiras. Ele comparou o time do Corinthians com o time do Bayern. Marcelo Oliveira do Palmeiras. Do Corinthians? Falou que teve um lance lá que ele tava assistindo e viu o Wagner Love na frente da zaga ali, marcando lá no campo de defesa do Corinthians mesmo. E ele fez essa comparação. Marcelo Oliveira? E Do o Palmeiras? Isso, técnico do Palmeiras. E o Palmeiras é quem, então? É o Hoffenheim, então. Porque ele tá jogando igualzinho, velho. Treinando E o igual. Tite, ele não é técnico só, ele é Manager, né? ele, Verdadeiro. Sabe qual? ele trata o jogador de um jeito diferente. Ele é boleiro, cara. Ele sabe falar com o cara. Ele não é que, sabe, ele não é falso. Ele é mais ou menos que o Muricy era, só que ele tem um pouco de conhecimento. Entendeu? Né? Também, assim, Isso. comparando, não comparando, Exato. né? Cada um com a sua Exato. história, mas Exato, mas assim, ele é mais ou menos o estilo, eu tô falando assim, trato com o jogador, né? Acho que taticamente ele tá acima do Muricy ainda, né? eu acho também. Mas assim, Basicamente, exato. Foi pro deve, Barça. falam do Flamengo aí pro ano que vem, internacional. Mas pelo que os jogadores falam, a honestidade
que ele tem, é claro, você tem que falar, ele fala pro jogador, outro, não tem que esconder. E ele fala com propriedade, né? Imagina ele chegando no vestiário e falar, gente, vocês têm que fazer isso, isso e isso. Alguém vai questionar ele, o cara ganhou tudo, velho, no passado. Não tem como. Tem como, ele vai falar, faz a sua que eu sei que eu tô falando. Tá certo, Tem como, propriedade, às vezes me lembra até o João Santana. Mas ele fala inglês ou não? Igual o João Santana ele não fala. Nem Não os fala, três. não fala mesmo. Mas assim, velho, eu acho que o Corinthians só adiou só. Só adiou. Tá com os dois pés e uma mão na taça. Mano, o Corinthians, velho, você pode pôr esse jogo onde for, velho. Você pode pôr até aqui, ó, no campo aqui do Sapopemba aqui, velho. A gente ganha o jogo, a gente ganha, mano. Merecido. Eu vou falar com Corta você. o coração falar pros outros torcedores, mas é merecido. Não, time. Só que é assim, né, mano? Agora tem uma crítica minha. Agora tem uma crítica. O Corinthians foi bem no brasileiro, tá, tudo mais, mano. Mas é o seguinte, velho. Tem que melhorar os mata-mata ano que vem, velho. Sou corintiano, mas é o seguinte: Copa do Brasil, Libertadores e Paulista, a hora que chegou no mata-mata, mano, o Corinthians não chegou, velho. Os jogos de ida e volta não chegou. Então tem que melhorar nesse aspecto aí, mano. Agora de resto, velho. Tem que manter esse elenco aí, tá ligado? Manter esse elenco e reforçar aos pouquinhos. Esse Lucas é bom jogador, hein, mano. Tem esse ter um aqui, mano. Gostei, velho. Gostei. Tudo bem, velho. Gostei. Agora tem que manter esse elenco aí pro ano que vem, mano. Porque senão desmancha tudo. Provavelmente não, não sei o que, mano. Não pode. Uma reportagem também que provavelmente o Malcolm não vai ficar no Corinthians. Muita gente querendo. Mas ele é do Corinthians ainda? Ele é? Uma parte ainda? É uma fatia bem 30%, pequena, mas é. Parece que um time de Portugal, não sei se é o Braga, e provavelmente esse Luca... Argentino? Não. O Pato também tem. Mas vamos se encontrar lá. Provavelmente o Luca vai fazer a do Malcolm. Os caras já pensaram antes, já trouxeram no aqui. É isso aí. Maravilha. Então, agora, vamos ver. A questão do Corinthians agora é o seguinte: é ver qual rodada o Corinthians vai ser campeão, né? Que seja antes do jogo contra o São Paulo, o São Paulo ganhar os 3 pontos. Mas você acha, Caísa, que vai ser justo nessa ainda? Vai. Vamos, tá. Estação Santos Imigrante. Santinhos? O Santos. O Santos é uma coisa, velho. Mas jogou na água, mano. Valeu. Tinha que dar certo, né? Tinha que trazer os 3 O pontos. Santos é uma coisa impressionante, cara, velho. É o que a gente vem falando. Como que o Santos ganha tudo em casa, tudo? Acho que é o time mais temido jogando em casa. E chega em casa, parece que é outro time, velho. Fora de casa. Vai jogar fora de casa. Pegou lanterna do campeonato, tudo bem. O campo tava ruim e tudo mais. Mas a diferença técnica é grande, né? E se você pega o Joinville na Vila, você vai falar que é 8-0 no primeiro tempo. Inclusive esse item que você comentou agora tá aqui nas manchetes, né? Sim. Continua essa cena dos jogos fora de casa. Sim. O Santos não consegue bons resultados, né? 0-0 contra o Lanterna Joinville. O Ricardo Oliveira e o Lucas Lima e Gabriel se apresentaram para a seleção. Gabriel da Olímpica, né? Isso. Se encontraram lá com os jogadores do Corinthians. Então, o Santos é isso. A gente sempre fala também dos jogos fora de casa, o Santos não consegue, né? Talvez por isso não tenha se assegurado ali no G4 também. Exatamente, porque oscilando. A gente lembra que ele chegou e estagnou ali, não conseguiu avançar mais. Eu acho que é isso aí. O Santos fora de casa é um time como outro qualquer. Jogou completo, Santos? Eu não acompanhei. Completo. Jogo completo. Agora, pra esse jogo agora, contra... Na volta da seleção, né? Acho que é contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo. O Lucas Lima não vai jogar, provavelmente. Acho que não vai jogar. E se não jogar, vai entrar o Giovani. Que não vai mudar no esquema tático do Santos, mas a qualidade não muda tanto, né? É outro estilo de jogo do Giovani, mas é um jogador importante e bom jogador. Acho que o Marquinhos volta pra meia, fazer do Lucas Lima e o Giovani lá aberto. Exato. Mas você viu, o Santos fora de casa ele encontra tanta dificuldade como o outro qualquer. Só que o Campeonato Brasileiro parece que faz ocorrer isso. E outra, né? Adversidades climáticas, né? Que você vai, de repente você pega o Sport que é lá no Nordeste, lá vai pegar um Joinville lá no Sul, muda totalmente o clima, né? Muda. Outros países não tem isso, cara. Só no Brasil mesmo. O Joinville com esse empate tomou a lanterna do Vasco, né? Empatou com um time bom e ainda foi pra lanterna. Lanterna, isso mesmo. Incrível, né, cara? Mas tá no que? Uma vitória, não, 4 pontos, né? 4 pontos. Teve um embrólio lá embaixo agora nessa daí, né? Na briga. Todo mundo tem chance, né, de sair, né?
Até tá o legal a briga Figueirense, lá. no 15º, até o Joinville 20º, são 6 times brigando pra 4 vagas. É, isso mesmo. Só a Chapé do Panda que se livrou, parece. livrou, Né? Acho que não briga mais ali livrou. pra cair. Se livrou, mas não livrou o Panda de vestir a camisa. É, porque é um esporte desse ligado Tá deitando, também. velho. Pra quem tá por fora aí, eu e meu amigo Panda, que não está aqui hoje, por motivos profissionais, dizem que é profissionais, né? Dizem que é profissionais. Outras informações dizem que o Panda está reunido exatamente agora com a diretoria do São Paulo. Foi ele que apontou o dedo e foi lá e atendeu ao pedido da saída do Dorival. Eu não duvido, não. Ele tem influência lá. Eu acho que Ele tem. colocou o ponto final? Vocês lembram da briga do Aidar com o Ataíde, Gil Guerreiro? Ele não veio fazer o programa e a briga foi na segunda, vocês lembram? Ele entrega até o último e fala que não tava. Fontes fidedignas dizem que ele tava lá e foi ele que fez vazar a informação. Hoje, por muita coincidência, vocês acham? Vocês acham muita coincidência? Uma segunda-feira ele não Analisando, viu. é. O que ele fala do Dorival? Péssimo. Péssimo. São Paulo é muito Cara, grande pra ele. Exato. O Caes ainda fala, não, deixa Vamos ele dar lá. uma chance. Ele não. Aí ele não me vem hoje, me fala que está em São Paulo numa reunião muito importante e acaba de chegar a notícia que o Dorival é demitido. Ah, aí não dá, né? Aí não dá. Muita coincidência, É, né? muita coincidência. Quando tá pensando que engana quem? É, Panda. A torcida de São Paulo, você não vai enganar. Você pode enganar, tem que enganar a torcida de São Paulo. Eu, meu parceiro, você não vai enganar, não. 17 anos que conhece essa Quem peça conhece a aí. índole dele sabe. Sabe. Panda do mal. E aí, então o Santos... Então, agora estamos assim. Vamos saber como é que os jogadores voltam, né? Na seleção, que é sempre aquela dúvida. O cara vai e não volta jogando tão Aquela bem, né? tiriça. Mas o Santos manteve o G4, né? Mesmo com esse empate, manteve o G4, então. Verdade. Né? que mantém e ganha a Copa do Brasil. Foi bom pro Inter e pro Sport. Essa rodada do que tá ali brigando ali. Brigando pro G4, né? Verdade, e no jogo do Internacional teve uma polêmica lá. Ah, é, né? Vocês viram do Fair Play lá? Ah, sim. Ah, sim, a polêmica do fair play da... Mas o cara que reclamou... O cara que reclamou do fair play é o mesmo cara que fez o gol da Ponte. Acho que Alexandro. Alexandro? É, o centroavante ele lá. fez um gol da Ponte umas rodadas atrás aí com a mão, não foi? Ele era Pegou do na mão? Bahia, né? É, não sei de Não onde é. lembro. O atacante, né? Não lembro. Fortinho. Aí ele fez o gol da Ponte aí ainda, eu não lembro contra que time que foi, eu acho que ajeitou com o braço, foi com o braço, e aí depois, na entrevista ele falou, não, vai reclamar lá na federação. Por que ele não falou na hora? Já teve caso, bem poucos, mas teve. Exato. E agora aí, ó. Só que eu acho assim, ó, pra fechar esse negócio do fair play, eu acho que o brasileiro não sabe muito bem o que é esse fair play. O Depende brasileiro, da situação, né? Que se encontra. o brasileiro, o fair play é só devolver a bola, e não é isso. O cara que tava deitado, o Birubiru, ele tava 2 passos da linha lateral. 2 passos. E caiu lá. Sentindo câimbras. sentindo- Alegando câimbras. Alegando câimbras. Ele tá 2 passos da linha lateral, cara. Se vira e vai. Pra Causar, né? Vai Quer parar. sair de Da vítima. bola. Aí, Bola na ponte. isso é um fair play. Você tá parando o jogo pra fingir alguma coisa. E Isso é um outra, fair play. A Outro fair play, né? zaga do Inter não parou no lance. Não, Se eles tomassem a bola, eles iam reclamar do mesmo jeito. Mas eles não pararam, né? Que todo mundo parou e o cara foi e fez o gol sozinho, não. Agora os caras têm que pôr na cabeça o quê, o Caesa? O mexicano. O que é fair play? O brasileiro tem que pôr, porque na Europa ele já tem essa mentalidade. O que é fair play? Fair play não é devolver a bola. Fair play é você jogar limpo. É, jogo limpo. Eu queria ver se a Ponte Preta estivesse perdendo de 1 a 0 e ele estivesse com cãibra, se ele ia deitar no chão e ficar lá deitado. Não ia. Não Eu ia. nunca vi um jogador com cãibra, com o time perdendo, ele ficar estirado no chão. fica. Ninguém fica com cãibra. Então é assim que funciona. Esse é o futebol brasileiro. Vou passar a tabela aqui pro pessoal que tá Por favor, acompanhando. Caio. Classificação aí, atualiza pra nós aí. Lá em cima não mudou muita coisa não. Né? Corinthians, virtual campeão aí com 76 pontos. Lembrando que falta 4 rodadas pro final, né? Sim. Corinthians, primeiro lugar com 76 pontos, incontestável. Atlético Mineiro em segundo com 65. O Grêmio com 59, perdeu a chance de encostar, né? O Santos com 54, fechando o G4. O São Paulo vindo em quinto lugar com 53. Aí começa a briga aí, né? Empatado com o Internacional, 53 pontos também que vem sexto. Sétimo, o Sport, que voltou ali pro grupo de cima ali. Vai brigar. Tá viu? uma vitória, né? Em oitavo,
a Ponte Preta com 50, nono o Palmeiras com 48. Já acho que começa a ficar difícil. No meio da tabela o Cruzeiro com 48, que conseguiu respirar depois da chegada você do viu? Mano, né? Em 11º o Flamengo, 47, bonde da Estela aí, atropelou. Atlético Paranaense, 12º com 46, Fluminense logo atrás com 43, 14º Chapé com 43 também, 15º, aí é a briga, hein? 15º Figueirense, 36, e Avaí, que é o primeiro fora da zona, com 35. Goiás, com 34 é o primeiro da zona, 18º, 34 também Coritiba, com 34, Vasco vice-lanterna com 33 e Joinville lanterna com 31. Vice até no Z4, velho. Então, no Z4 são 4 vagas pra 6 times. Exato. Ixi, aí o bicho vai pegar, O hein? que vocês acham daí que vai, hein? Cara, 3 times. Eu ainda acho que o Vasco não vai Eu cair. também acho que o Vasco não Eu vai acho que é cair. mais Vai cair fácil o um. Avaí cair do que o Vasco. Vai, hein? Eu também acho que Eu acho que o Coritiba vai cair. Também acho. Também Curitiba. Joinville e Curitiba. O Goiás é um time estranho também, né? Não dá pra fazer uma projeção, porque assim, olhando os dois times, o Goiás tem um time melhor que o Figueirense, eu acho. também acho. É, Eu também acho. Tem Mas- valores melhores. vai jogar E no ele é Serra. 2 pontos. Mas assim, eu ainda vou arriscar. Eu ainda acho que vai sair o Vasco e o Goiás e vai entrar o Figueirense e o Avaí. Tem um jogo crucial agora, Caíssa, esse próximo. Goiás e Curitiba. Goiás e Próxima rodada. Curitiba e o Vasco joga com o Curitiba também, hein? É lá em Goiânia, né? O Curitiba é Goiânia, em Goiânia. A situação do Curitiba é bem delicada, cara. Pega o Corinthians também, né? Pega o Galo, né? Tá em Palmeiras. Demitiu o Ney Franco, né? Demitiu. Demitiu? Tá o Pachequinho. Tá o Pachequinho lá agora. Nossa. Demitiu. E afastou o Keirson também, que tá com embrolho aí faz tempo, salário atrasado, e afastaram o cara ainda. O que isso tá com o embrolho? Desde quando ele saiu do Palmeiras. Não jogou mais lugar nenhum. Foi pro Barça, né, cara? Eu não sei como, velho. O problema é o seguinte, o Keirson foi pro Barça naquela época sem ganhar nada. Como é que você vai pra um time sem ganhar nada? Você chega lá, você é o verdade quê? mesmo. Você é pior que o cara que tá subindo da base, porque você não ganhou nada. Parece o Douglas lá, que chegou ganhando alguma coisa e ninguém... Exato. Mas aí não pode, cara. Isso aí não pode de jeito nenhum, né? Mas fazer o quê? Segue o baile. Coisa do futebol. Vamos pro giro de notícias, mexicano? Bora. Chegou a tua hora, meu querido. Vamos Bora lá. lá que foi bastante movimentado aí. Sim, foi. Final de semana, né? Vixe. É. Bom, como sempre, né, de praxe, tem o Enigma, né? Velho Enigma. Enigma. Eu vou fazer 2 Enigma do mexicano? Enigma. Esse vai ser mais difícil, hein, velho? Já tô falando. difícil? Legal. Vai. Mas você sabe que nós somos tops, né? Então. O problema é com o Lu e com o Panda, né? Então. Será que o indiano não deu uma olhada nesse caderno, não? Acho que Eu nem Aqui tem sei. o Data Mesh, tem tudo aqui. Essa letra dele aí só ele entende também, né, indiano? A letra é da hora, né? Ô, quando eu vejo com ele no carro, às vezes eu É a letra bastão, tá de bater nele. ele põe o caderno e tranca no porta-luva, velho. Mas não vê nada. Moleque, aqui é Segundo o Panda, o mexicano passou de ano com a dele, viu? Vários. Esquece isso aí, né? Vamos lá, mexicano. Bom, vamos começar com o indiano, então. Diga. Eu vou falar a população do país Nossa e senhora! você tem que adivinhar qual é o país. Agora lascou, Beleza? né? População. Beleza? Tá. População inteira. Tipo, você vê o tamanho do país, você pensa. Pô, Mas é a Europa. O problema é que então, mas fazer o quê? Espanha, Itália, Inglaterra, é tudo ali, né? Tem um super população. Mas pra fazer o quê? É assim. Bom, nesse país é aproximadamente, tá? Aproximadamente 53 milhões de habitantes. 53 milhões. Itália. Não. Vamos ver se cai dessa certo. Eu acho que é a Alemanha. Não. Pô, mas ó, Erramos, então. a China também é mó buraco, 2 Então, centímetros de cabelo. É Inglaterra. Inglaterra? 53 milhões de habitantes aproximadamente. 53 milhões na Inglaterra? Pelo tamanho da Inglaterra é bastante É gente, bastante gente. Porque é pequenininha. Gente. E, Pra mim- e não é contando o Reino Unido. Então, pra mim isso daí é do Reino Unido. Não. Só a Inglaterra. Caraca, vai, Bora. bora, manda bala. Na Premier League, o Liverpool em casa perdeu para o Crystal Palace. Já o líder Manchester City, fora de casa,
Não saiu do 0x0 com o Aston Villa. Bom time do Aston Villa, que é o sexto. Eu morei lá. Morei em Aston Villa. É mesmo, Panda? Pode crer. Os Red Devils, o Manchester United em casa venceu o WBA, conhecido como West Brom. West Brom Albion. Albion. E o Chelsea foi até Stoke City. Stoke City. Isso. E perdeu de 1x0. Chelsea de novo? Perdeu, e é o 16º. O Mourinho tá meio estranho lá, hein? Tá, cara. Como Na Liga dos Campeões ele já ganhou na Bacia das Almas. foi? Né? Só defendendo, né? E no clássico londrino, Arsenal e Tottenham empataram em 1x1. Ficou em 1x1. Bacana. Esses são os principais, né? Certo. Agora, próximo. Vamos começar com a Caísa agora. Beleza, Caísa? Vai. Agora é 80.800.000 aproximadamente. Alemanha. Alemanha. É isso aí, Caísa. 30 milhões? 80 Fiz muito trabalho sobre a Alemanha. Muito. Hitler? Pô, Bom, já na Bundesliga, né? O Dortmund venceu em casa o Schalke 04 e continua a 5 pontos do líder Bayern de Munique. Por falar em Bayern de Munique, os bávaros simplesmente fizeram 4x0 no Stuttgart. E assim segue firme em busca, você sabe, né? O quê? Do bicampeonato. Mas eu vou falar pra você. Continua 5 pontos na frente. 4x0. 4x0? 4x0 no Stuttgart. Não, mas tá de lavado esse alemão aí, tá até enjoando já, cara. Deve ter até enjoo se olhar o futebol alemão assim. Lógico, você vai assistir o show do Bayern, né? Mas, e o resto? O resto do time, mano. Você vai assistir um jogo do Bayern, beleza. O resto dos outros times você não quer nem assistir mais. Perde a graça, cara. É complicado, porque o jogo mesmo vai ficar Bayern e Borussia. Vai ficar na expectativa dos dois jogar. Exato. Então, O resto perde a graça. Você assistiria, Caísa? Augsburg e Hoffenheim? Nem sei. mas uma coisa Talvez tem que se eu for- ressaltar. Porque o Bayern meteu 5 no Arsenal. Então, o time do Bayern também Tá sobrando, né? é um time de respeito, né? Queira ou não, os caras 5x1 no Arsenal, que o Arsenal é o vice-líder lá da Premier League, também tá junto com o Manchester City. Então, não é pra qualquer um também, né? É que ele tá sobrando, né? Um baita, um mega time Num e... país que... Real Madrid que estaria de olho no Lewandowski, que eu vi uma notícia que o Cristiano Ronaldo PSG, né? Bom, Faz gol, hein? continuando aqui, muito né? bom jogador. Bom, país errado, né? Será que o Bayern Que país troca? que é? Polônia. Será que o Bayern troca no Barrios? Será? Só que dá Dá dinheiro ainda uma pra moedinha vocês. pra ele de troco. Bom, continuando aqui. Sim. Vamos lá, Indiano. Bora. 61.142.000 aproximadamente. Itália. Acertou. Agora- É isso mesmo. Possível. Na Espanha não tem isso não, velho. No Caute, o Milan em casa empatou com Atalanta por 0x0. Ei, Milan. O Milan sumiu também, cara. Pelo amor de Deus. Eu gostava do Milan, velho. Nunca gostei, não, cara. Tempo bom, né? Mas- Eu não torci assim, nunca torci pro Milan, mas gostava de ver os jogos do Milan. Nunca gostei de Jogadores. Já a Juve, time que eu gosto bastante, fora de casa bateu o Empoli por 3x1. E em Turim, a Inter de Milão venceu o Torino pelo placar simples de 1x0, né? Já a líder Fiorentina bateu a velha Samp, né? Sampdoria por 2x0. E em um dos maiores clássicos do mundo, no clássico romano, Roma. a Roma bateu a Lazio por 2x0. Bacana, Você gosto. sabe que esse Coro. clássico aí, Coro. fascismo com não sei da onde. A igreja lá, É. da parte da... Aí é complicado, os caras lá. Eu sou Roma lá, eu sou Roma. Tô nem aí. Roma? Mas você acha Roma é time tem bastante brasileiro, sempre teve, Sempre né? teve, né? E vocês acham que dá pra Fiorentina manter esse ano aí? Porque já umas 3, 4 rodadas que eu tô ouvindo aí que a Fiorentina é líder. Tá mantendo, cara. Porque a Juventus não tá bem. Não, a Juventus não, tá em O 10. Milan... pior ainda. É a Inter que pode bater de frente dele. A Inter é. E a Roma é vice-líder, A né? Roma pode ser. Não, a Inter de Milão é vice-líder e a Roma tá um ponto. Não podemos ter Acho que vai ser os surpresas. 3, acho que vai ser os 3 ali. Mas Eu a acho, Fiorentina não não deixa de ser surpresa, né? Surpresa.
Agora, É de médio pra grande. Agora, pra se grande. fosse, agora pro Caesa, ó, como ele já sabe que é Espanha, eu acho que você devia dar 3 alternativas de população. É. Porque senão fica muito fácil. Não, cara, mano. você manda agora no seu quadro? tem É que isso ser, velho. mesmo, quem já vai saber que é Você Espanha? sabe que é Espanha. Já vai saber. Tantas população, Espanha. Vou falar Claro que é isso. aproximadamente. Ou é 45 milhões, ou é 47 milhões, aproximadamente. Aham. Ou é 48 milhões. 45, 47 ou 48? Eu acho que é 48. Não, é mais perto de 47, que é 46,700. 46 milhões e 700 mil, aproximadamente, né? Mas é difícil, né, saber, sério? porque ficou muito perto os números ali, né? Mas tinha que ter alguma coisa. Essa Espanha Não, mas, sabia. mas tem 46 milhões, então acho que é o que tem menos. A Espanha tem menos, menos. É o que tem E menos. é um país grande, queira ou não, é um país. Bom, na La Liga o Real Madrid foi até Sevilha e perdeu por 3-2. Vocês assistiram o jogo ou não? Real Madrid perdeu. Nossa, Eu não sabia que tinha perdido. não. Perdeu. Pro bom time do Sevilha. E agora caiu pra. Tá a 3 pontos do Barça, por falar em Barça, né? Tem um jogo que foi o destaque do Caes aí. O Barça bateu o Villarreal por 3-0. O Submarino Amarelo. Submarino amarelo. eu morei lá no Com atos Submarino, eu morei. com atos de humilhação do Neymar, como o Caes frisou no começo do programa. Com o resultado, o Barça abre 3 pontos para o Real Madrid. Que na volta do dia 21 vai ter o El Clássico. Agora. É lá em Madrid. Vai ser em o Madrid, jogo. né? É. Não, mas eu vou falar pra você. Só lembrando que foi 2 gols do Neymar e um do Soares, né? Sim. Os dois. Pra variar, né? É, pra variar. Quem que é o líder do espanhol? É o Líder é o Barça. com 3 27, pontos na Real frente. Madrid, 24. Vai pegar fogo esse jogo aí, hein? Vai pegar o Real Madrid, essa derrota Lá é aí. G4 também, né? Pra ir pra Lá é. Porque Então, o Barça e o Real tá chegando sempre Barça, nas finais, Real, né? Atlético de Madrid e Celta de Celta de Vigo. Vigo. Vai pegar fogo esse jogo aí, hein? Barcelona e Real, hein, mano? O Real Madrid, essa derrota jogou completo? Jogou. Só acho que o Benzema que não jogou. É, O Benzema tá enjaulado ainda Tá. lá? Tá ainda? Eu não sei. Não sei se tá isolado, mas tá punido. né? Mas vai... Tá punido. Pela seleção francesa já tá punido. Eu Já. acho que tá fazendo falta porque o Cristiano Ronaldo, não sei se vocês viram Ele não é um jogando, 9 ele tá lá, né? jogando como um 9, né? Tipo, como o Messi vem jogando. E ele não faz essa função, cara. Não é a função dele. Então, contra o Paris, ele foi mal esse jogo, eu não vi, mas pelo jeito não outro fez estilo muita de jogo, diferença. Não tem É um jeito. jogador que você fala, ó, faz o que você quiser, não tem que dar posição. E o- Joga onde você quiser. Vocês acham que esse Barcelona e Real aí, o Real e Barça, né? Sem o Messi, o Real é favorito? É no É Madrid. Madrid? Cara, eu acho a zaga do Barça um pouco vulnerável, cara. E o meio pra frente do Barça, do Real, eu acho muito rápido. Então, não sei, cara. Só que Palpite rápido aí pro jogo. 1-1. 1x1? Vou botar 1-1. Eu acho que vai ser 2x1 Real. Eu vou com o mexicano, acho que vai empatar esse jogo. Sabe o que ajudou o Barcelona? Acho que o Neymar vai errar um pênalti. O que ajudou o Barcelona nesse tempo aí foi a volta do Iniesta, né? Foi. Ele toma conta do meio campo. Mano. Eu tava assistindo o jogo da Liga dos Campeões, ele toma conta do meio campo de um jeito que ele comanda, toda a bola tem que passar no pé dele, é incrível. Joga demais. Agora, eu só espero que o Neymar traga esse bom futebol pra seleção, né? Mas, enfim. Falar de seleção, vamos falar de seleção rapidinho aqui, então? Bora? Isso. O Caesa. Aproveitar que vai ter O Caesa. vai ter a parada Isso, da exatamente. FIFA, Só né? vamos falar um pouquinho de seleção aqui rapidinho. Caesa e mexicano. Com relação. O que você está achando do trabalho do Dunga até agora? No geral, desde quando ele assumiu. Porque são tantos amistosos quanto de Copa América, começo agora de eliminatórias. Cara, Vocês acham que dá pra seguir em frente desse jeito? eu particularmente eu não gosto do estilo dele de treinar. Inclusive ele não tem experiência nenhuma pra estar lá na seleção. Treinou internacional. Que outro clube ele treinou? Nenhum. Só a seleção antes É mesmo. pela história que ele tá lá? Beleza, Pois é. levantou a taça, mas eu acho que o currículo não condiz com o lugar que ele tá. Verdade. Eu acho que tem técnicos melhores, inclusive o Tite, que vai ser campeão brasileiro agora. Mas, assim, de convocação, talvez não fugiria muito do que ele tá convocando. Mas dele lá no comando eu não gosto, não. Aliás, a CBF em si acho que é um nojo. Bom, eu vou pela mesma linha do Caesa, cara. Ele nunca teve experiência em clube nenhum. E
Mas como tá essa CBF, tá uma porcaria. Gilmar Rinaldi, de diretor, nunca foi nada, sempre foi negócio de empresário do Adriano e tal. Então você já vê que a merda começa lá de cima. O Marinho preso, então... Tirou os podres e colocou uns nada a ver. Então acho que começa de cima, mano, começa errado, acaba errado. Eu acho que outra vez vai dar merda. Vamos ver se eu espero que o Tite... Eu acho que se ele perder pra Argentina e não conseguir um bom resultado contra a Bolívia, eu acho que ele não vai aguentar, ele vai cair, e o Tite tá aí, velho. O Tite é o cara que se reciclou, igual o Indiano falou, o cara que estudou, o cara que foi pra fora. Ele mesmo bem no Corinthians, ele saiu por cima lá, todo mundo, imprensa, todo mundo falando, não volta, que você tem uma bela história no Corinthians. Ele foi lá, assumiu, voltou. O cara tem personalidade, E eu tenho certeza que nesse tempo que o Tite ficou parado, ou mesmo... que assim, a gente já cogita que ele deveria ter uma oportunidade desde a passagem anterior que ele teve no Corinthians, né? E, então acho que desde esse tempo ele pode ter certeza que ele tá estudando a seleção, pra quando se ele for chamado, ele não vai cair de paraquedas lá. Ele já vai saber quem que ele vai chamar, quem ele não vai. Pode ter certeza disso. Da opinião dele aqui, eu também acho que ele melhorou muito. Ele era muito birrento e tal. O Dunga melhorou muito. Ele batia em jornalista e tal. E o cara da seleção, o cara tem que ter cabeça, velho. Que é pressionado sempre, mano. Sempre vai ser pressionado. Mas ele ainda tem, igual aconteceu, o Pato talvez merecia uma oportunidade na seleção, talvez merecia, mas o Pato foi falar que ele era o melhor, que ele era não sei o que ele era... Mano, ele tem a birra dele, não vai convocar e pronto, velho. Então ele tem essas birras, assim, eu acho que não pode ter. Então eu acho que ele não tá preparado. Desnecessário, né? Porque não é por causa de um comentário que o jogador não joga menos ou mais do que ele tá apresentando, né? Eu acho que não tem nada a ver isso aí. Mesmo. Talvez convoca o cara e fala, eu te convoquei pelo que você tá jogando, não pelo que você falou. Conversa, outro cara, né? que ele tá com birra, cara, Thiago Silva. Ele tá com birra. Com certeza. Porque ele convocou o Gabriel. Pra mim ele é melhor que o Davi Luiz. Thiago Silva. Ele convocou o Gabriel Silva do Arsenal, né? Que não tá nem jogando, cara. Não tá jogando lá, tá verdade. É verdade. Então é difícil, cara. Não, dessa mesma linha também. Eu acho que é um cara. Ele já foi a primeira vez sem ter treinado time nenhum. Time nenhum ele foi. Aí, inclusive, quando foram falar do Guardiola. Quando foram falar do Guardiola na seleção, eu queria ver, velho. Mas ouvi muita gente falando assim. Eu também. Mas, acredito, cara. Mas ele tem que ter experiência, jogar aqui no Brasil, ser treinador aqui no Brasil. O Dunga, quando foi, ele nunca foi. A primeira vez, ele nunca foi treinador de nada aqui. Ele saiu da seleção e treinou o Inter o quê? Não foi nem uma temporada, né? Não foi nem uma temporada. Não, acho que não. Saiu, ficou todo esse tempo fora. Seu Gilmar Rinaldi, quando ele assumiu a seleção agora, um dia antes ele largou o cargo de agente FIFA. Agente de empresário, né? De jogador. Um dia antes, daí você já vê que tá tudo errado. O Muricy não assumiu aquela época, por causa que ele já viu como era lá dentro, pela conversa. Ele desistiu na reunião. Então, como que a sujeira é grande? Pela conversa. Assim, mas mesmo deixando o Dunga, eu acredito que o Brasil ainda se classifica, mas não é do meu gosto ele tá lá. Vocês queriam outros treinadores. No caso, seriam o Tite. Tite, a primeira opção. Caso não desse o Tite, uma segunda opção. Guardiola. Queria ver o Guardiola. Ia ser muito louco, velho. Daniel Alves falou aquela vez, né? Ele falou, se ele um dia fosse chamado pra ele desse pra cabeça, ele falou. Se desse pra trazer, eu colocaria o Guardiola como primeira opção. Como primeira? Eu colocaria. Tem que revolucionar, mano. Não tem nada a ver que Beleza, não tem um histórico de não ter um técnico estrangeiro, mas pode ter a primeira vez lá e dá certo. Eu coloquei a primeira opção, mas eu acho que hoje em dia é inviável ele vir, não sei. Não, sim, é uma ideia que a gente tem na cabeça, né? Agora, posicionamento. Eu acho que é inviável também, mas eu queria ver o Bielsa. Eu queria ver. Mas é inviável. Porque é argentino. Aqui no Brasil, não é só porque a gente é estrangeiro. Né? Os caras na frente das câmeras, não sei o que, a gente tem para treinador, não sei o que, estrangeiro chegar, a gente dá força. Mas quando chega, parece que todo mundo tem medo de perder seu posto. O Bielsa que levou a Argentina pra final, né? O Tevez deu uma entrevista falando que se encontrar ele na rua, vira pro outro lado e não tem jeito. É isso mesmo. E o Chile, São Paulo, falou que ele se inspirou no Bielsa, né? E o Caio tava falando de classificação, eu acho que pode até classificar, mas eu acho que tem uns 3, 4 times melhor que o Brasil, cara. O Chile é melhor que o Brasil, a Argentina completa é melhor que o Brasil, eu acho que o Uruguai completo é melhor que o Brasil, e a Colômbia eu acho que tá
pau a pau. Acho que a Colômbia ali tá pau a pau, mas eu acho os 3 ali melhor que o Brasil. Chile tá melhor, Argentina completa é melhor e o Uruguai completo é melhor. É melhor, na minha opinião. Então ali é a quarta vaga. Eu sinceramente acho que o Brasil só perde pro Chile e pro Argentina. Na minha opinião, Claro, né? claro. Eu acho que Mesmo sendo muito parelho com Uruguai? Uruguai e Colômbia. Colômbia acho que é um pouco melhor que o Uruguai pra mim. Eu também acho. Eu acho que completo. Se eu for analisar todos os jogadores à disposição, a Argentina é a primeira. A Argentina tá na frente do Brasil. O Chile jogando bola hoje tá na frente do Brasil. A Colômbia, de repente. A Colômbia oscila um pouco ainda. Eu acho que o Colômbia é muito inconstante. Criou uma rivalidade agora. Eu acho o Chile inconstante. Exato. Eu acho que o Brasil Colômbia. O Uruguai tem muito jogador bom assim. O Uruguai que o Uruguai é diferente. O Uruguai tem um cara que decide, cara. Tem o Suárez decide, o Cavani caiu um pouco, mas o Suárez decide. Mas eu acho que A Colômbia não tem, o Falcão tá igual o Cavani. Teve muito alto, agora então, tá. mas eu acho que o Cavani, ele tá sendo mal aproveitado no time que ele tá. Por exemplo, Fala do Ibra. Isso. Né? Não dá pra jogar com o Ibra e com o Cavani junto. Não dá. Não dá. O Cavani não. O que eu vejo, eu até acompanho alguns jogos do francês. O técnico quer colocar o Cavani de ponta, velho. Não adianta. Não tem é, né? como. Ou ele tira o Ibra e coloca o Cavani lá de 9, ou é o Ibra de 9. Não tem como. O pior, Caís. E na seleção o Cavani já joga de 9, é outra coisa. Isso. Assim, na pior das hipóteses, pra você jogar com 2 centroavantes, na pior das hipóteses, você jogar com 2 centroavantes, tem que ter um meia pra meter bola. Sim. E o Paris não tem. O Paris joga com 3 volantes. E um lateral que cheguei lá toda hora pra cruzar a área lá pros caras. Exato. Não adianta. O Paris joga com o Thiago Mota, com o Verratti, com o Matuidi. São 3 volantes, não tem aquele meia, não tem o James Rodrigues pra você achar os caras ali toda hora, né? É verdade. Igual que o Luiz Fabiano faz no São Paulo, o facão toda hora e o Ganso metendo bola. Fazia, né? Pois é. Faz contra o Às vezes Corinthians. faz, Mas não tem. Agora, uma pergunta pertinente. Assim, eu andei pensando nos tempos assim, eu assisto muito jogo europeu e tudo mais, assim, né? E aí eu fico olhando esses times, Champions League e tudo mais, e depois você vai assistir jogo de seleção, porque eu vejo uma diferença muito grande dos jogos de clubes da Europa pro Brasil. Mais alto o nível da Champions, né? É muito mais intenso, né? Você vê, dificilmente, às vezes, os caras dão um bicão pra É lateral. muito difícil, cara. Né? Mas às vezes O goleiro joga muito, goleiro. joga Tá demais. É que Todo querendo mundo ou não, ali na Europa é os times de. É uma seleção Então, aí dos tá vindo times, a né? É a nata mesmo ali, Aí, né? aí que vai vir Dos a- times maiores, Isso. Aí que vai vir a pergunta. Porque assim, você às vezes está assistindo o jogo na Europa, você fica 3, 4 minutos, contato no relógio e a bola não sai pra lateral. Falta, Né? não tem. Não tem, aquele jogo intenso que você vê muita bola rolando. Aqui no Brasil, dependendo do jogo, O cara chuta pra fora pra alguém entrar no jogo. Pra ser substituído, É isso. né? o que aconteceu aí agora contra. Dá esse rolo todo aí. Na Europa Verdade. não tem esse rolo que deu do Inter da ponte aí. Não tem. Mas aí a pergunta é mais ou menos em cima disso, dessa diferença. Tudo mais, aqui gramado, Só lembrando, tem outras coisas de gramado. Vocês assistiram o jogo? Eu estava assistindo o jogo de São Paulo. No Brasileirão, o São Paulo é um dos times que mais toca bola. E é 200 e pouco por jogo. É isso que uma dá coisa mais raiva. Lá, Barcelona é 600, 700. O Paris também, que tem muita bola. Sim. E é totalmente diferente a dinâmica, né? Volume 2 de vezes, bola 3 mais. 3 vezes mais. Aí você vai ver os passos errados, É. é o triplo, 4 vezes mais. Mas minha pergunta é exatamente em cima disso daí. Na Europa, dá a impressão que os clubes, você vai ver até jogo na Inglaterra, vai ver jogo na Espanha, dá a impressão que os clubes estão acima das seleções. Eu acho isso também. Tem clube que pratica futebol melhor que a seleção do seu país, certo? Certo. Aqui, vou puxar então de lá pra cá. Você acha que em seleções, até times europeus, tá melhor que a seleção brasileira? Você acha que os times, se for pra jogar a Os seleção... top? É, Com certeza. porque Não. parece até difícil falar, né? Seleção brasileira, mas seleção brasileira for jogar de repente contra um clube europeu, não é só um, não tô falando só um, tô falando Hoje, vários. né? Hoje. Tomar Agora, 2002, aí não, aí já é outra história. não, né? Olha Mas como mudou hoje- o futebol, né? Olha como E mudou o tá futebol. muito acima, viu? Não é pouco não. Olha como mudou. Tá mais arriscado então acho que assistir um Brasil e Barcelona, um Brasil e Paris, um Brasil Eu acho que o Real, o Brasil da como América só tem. do Sul, eu acho que pode chegar ali a Argentina, velho. Se for ver assim. Tem uns caras, Messi, Di Maria, Agüero,
Mascherano, Tevez. Tem muito cara bom, É que cara. a Argentina Um zagueiro peca lá na- que tá jogando no É que a gente ia pega Manchester City lá. um pouco atrás, né? É o Rui, não tem. O bom é do Manchester United e o zagueiro que era do Galo aqui. O tamanho de Otamendi, que também tá no Manchester City. Cara, eu acho que é da baleta no Manchester City. Então, tem muito cara bom. Eu acho que o único que pode bater é a Argentina, mas de resto, cara. Zabaleta parece indiano, não parece? Nossa. Parece, Agora, hein, velho? Parece, velho. Zabaleta. Pô, Chupa, Panda. o Zabaleta é claro, pô. Hã? O Zabaleta é claro, velho. Não, ele parece. Lembra. Vocês comparar o futebol do Zabaleta comigo, vocês estão de brincadeira, velho. Eu sou muito melhor. Não, isso sim. É isso sim. Não, Então, mas. mas é pra você ver como mudou o futebol, né? A seleção brasileira hoje. Porque não tem padrão. Seleção brasileira não tem padrão mais de jogo, cara. Vocês arriscariam fazer um time só da seleção, só dos jogadores que jogam aqui no Brasil? Pra testar? Sim, talvez não. Ah, tudo bem, agora não, né? Em tese. Não, eu faria. Eu amistoso. faria. Eu Mas não faria. com uma potência. Sim, tipo, pega um Dois jogos. um Equador, Bolívia, não México, sei. né? Não, México acho que já é meio perigoso. Não, é verdade. Não, é sério, eu acho mesmo. Mas Estados Unidos. eu faria, velho. Faria mesmo, de verdade. Eu também. Sabe por quê? Porque a gente olha. Eu vejo esses jogadores jogando na Europa, às vezes jogando com, dando carrinho e tudo mais. Aí chega na seleção, não tem nada a ver. Nada a ver, cara. Sabe, dá a impressão que a gente perde a identidade. Você não vê o jogador de São Paulo lá, você para de torcer. Você não vê o jogador do Palmeiras, o indiano. Assim, o ó, mexicano tá. não vê. Um cara não vê o jogador do Corinthians. Tudo bem, agora tem, né? Do Corinthians Um não dos sabe. poucos que joga com Mas- vontade na seleção é o Neymar. Eu nunca vi ele fazendo corpo mole, né? é verdade. Teve aquele negócio lá da Copa lá, que uns falam que machucou, outros não, mas eu nunca vi ele de É corpo muito mole. pouco, velho. Só o Neymar. É muito pouco pro Brasil. Sendo muito, é muito pouco, né? Vocês acham que o Dunga chega. Vamos supor, ele ganha agora, da Argentina. Vocês acham que ele chega até. É ele que treina nas Olimpíadas, né? O Dunga vai treinar. Mil. É outra cagada já, eu acho. Também Não tá acho. conseguindo focar nem na principal, vai Também pra acho. outra. Não pode, cara. Não pode. Quem é que tá treinando a. É um cara. Não é conhecido. E aí chega na hora do filé mignon, ele assume. É certo isso. A CBF, Ele né? compra. É por isso que o Brasil não ganha. Ou seja, vamos tratar aqui. 17 aí uma merda que foi, cara. Vamos Perdeu pra tratar aqui. O Nigéria. Brasil não aprendeu nada com a Copa, né? Não. Aprendeu nada, vai continuar nos mesmos erros. Perdeu a última na final pro México. O México, nas Olimpíadas, né? Tem alguém assim que É o vocês. único título que a seleção não tem. Tem alguém assim que vocês olham hoje e falam, pelo amor de Deus, como que o Dunga levou isso? Na convocação? Tem uns que a gente sempre discorda, assim, mas um péssimo assim. Péssimo, cara. Porque já teve muitos ruins. Teve Afonso, né? Foi. Teve Cara, Neymar. eu de Nossa. verdade eu não vejo nada no Firmino, velho. Eu também. Ele já foi, algumas vezes não tá. Eu Não também sei se não- tá machucado, mas eu não sei. Eu também não. Não sei o porquê É um cara de que eu levar. Vocês lembram? Olha como que é o futebol, né? Aquele Fred lá, é um volantinho também. Mas ele não tá, ele tá na sub-21 agora. Só. Não, sim, mas ele foi convocado Foi, algumas foi, vezes, foi. né? Foi. Mas Foi. também não sei porquê. Olha como que é. Olha como que é. Eu não entendo essa seleção. Vamos fechando aqui já. Eu não entendo essa coisa de seleção. Lembra quando ele convocou? Foi o lateral direito, os dois lateral direito, antes do Daniel Alves. Foi o do Mônaco, Fabinho, e quem foi o outro? Foi o Danilo. O Danilo machucou, não foi? É. Era Danilo do Real e o Fabinho do do Mônaco. Mônaco. Aí o Danilo machucou, ele convocou o Daniel Alves. O Daniel Alves chegou e foi titular. Foi 2 jogos assim. Qual o Aconteceu critério? isso. Mas qual que é o critério? Se o Daniel Alves nem era, não tava Era a sendo terceira convocado. opção, né? É. Conclusão. Agora o Fabinho não tá nem indo pra seleção, o Rafinha não quer mais. Acho que o Rafinha, Vai se naturalizar eu ali. acho que o Rafinha pulou do barco por causa disso. Porque não é possível, cara. Será que é pra vender jogador ainda? Não sei, cara. O cara Eu não sei deve ter que condição na de jogar pra segurar o rojão. Pô, já que era pra ser o reserva imediato. Chegou um terceiro e assumiu a titularidade, Mas, cara. Você vai entender, mano. E o cara, aquele Jefferson, lateral esquerdo do Inter, que ele convocou? Não tava firmado Cara, nem no Inter direito, velho. É verdade. E sumiu do Inter. Sumiu. Não, tá vendo? Eu acho que, porque na Inglaterra só se convoca um jogador que foi pra seleção base ou principal. Cara, o cara jogou um jogo. Não, saiu, isso aí é saiu fora. certeza que tem na seleção. Tem. Tem demais. Tem demais, você é louco. Mas, Não que esse lateral não seja talvez não ridículo, seja né? um dia. Mas É.
Mas queimou o uma coisa cara. que ele não tem, não dá Quem pra acaba entender. queimando o cara? Foi aquele cara, ele fez o gol contra lá, né? Foi na Libertadores né? contra o Tigre, né? Isso. Aí os caras falaram, ó o cara que o Dunga levou. O cara, os caras fez um gol contra a infelicidade do cara, os caras já vão levar, ó. Os caras já teve na seleção aí, É. ó. Ponto, queimou o Já cara. era. Né? Mas é assim que Vamos ver o funciona. que vai dar essa seleção. Mas assim, vocês acham que dá pra chegar... não é favorito pra chegar, então, em primeiro. Nem primeiro, nem não. segundo. Eu acho Pra que mim, não. Vai ser a eliminatória mais difícil? Pelo que a gente viu, as duas Aquela rodadas. de 93 lá foi difícil, né? Eu não lembro direito. Mas era outro Mas eu formato. lembro. Era 2 grupos. Mas foi difícil. Foi na Eu última. acho que vai ou em segundo ou em terceiro, mas em primeiro é impossível, eu acho. Você acha que o Neymar volta a jogar o que ele tá jogando no Barça? Na seleção? Consegue Eu acho que trazer? joga. Porque se ele trazer é bem, né? Porque a gente tá muito na dependência do Assim, Neymar. se ele pegar a bola um pouco mais perto do gol, é mais fácil ele decidir. Agora, se ele tiver que buscar a bola, aí já é outro jogo, acho que não... É que o meio campo Não do vai Brasil virar tem que tanto. jogar, né? O meio campo do Barça joga, né? Rakitic, Iniesta, assim. O resto saber quem que vai jogar no meio campo do Brasil. Se o Oscar estiver jogando, se o Tem Oscar faz Gustavo... tempo. Depende de muita coisa, se o Dunga vai continuar e tal, se for o Tite, aí já muda. Eu acho que tem muita gente melhor que o Dunga que, se entrar, faz a seleção jogar bem. Não tem bem, nem melhor. mais de top, mas tem bons jogadores, cara. Melhor, eu acho que alguns técnicos que se entrarem vai fazer a seleção jogar melhor que tá jogando. Essa é a minha opinião. eu também Né? acho. Bora. Vai continuar isso daí. Tem que ter um meio campo que chame a responsa junto com o Isso, Neymar. isso, Não é que o Neymar tem que ir até o volante lá pegar a bola e... se ele ficar ali no campo de ataque do adversário, ele tá ótimo. Já preocupa. O meio campo ali, o 10 lá, o 10 não quer ele. Qualquer outro jogador leva a bola pra ele ali ele resolve. Exatamente. Agora, se ele tiver indo e voltando toda hora... É difícil. Tem uma coisa que não pode é jogar toda a responsa nele, né? A gente acaba queimando o cara. Ele tem uma responsabilidade maior por ser o Neymar, mas não toda. Igual o Brasil, perdeu na Copa porque o Neymar não tava mais. Mas só depende de um jogador, cara. Tomou 7 porque o Neymar não tava. Tá de brincadeira, né? Aí nós estamos perdendo que é futebol brasileiro mesmo. Vamos aqui finalizar aqui. Vamos pros placares então, Caís? Placar? Vamos embora? Bora. Vai contar pro Datamesh ou não Vai, contar? esse vai. Eles vai. que se viram lá, Cada um né? seu. Ó, Ele escolheu entre o Data Mesh o placar ou mandar Ou o Doriva demissão embora. do Doriva. Foi pro Doriva, deixa ele. E o Lu, foi comemorativo, o problema é dele. Tá vendo? Recapitulando aqui, o Panda não veio hoje, segundo informações, porque estava na demissão do Doriva lá, foi o principal autor, apontou o dedo lá e falou: eu não quero mais o Doriva, e a direção do São Paulo acatou. E ele não avisou o Caísa, porque o Caísa ainda ia dar uma ideia nele. Não, deixa o Doriva não lá, falou tá? nada, cara. Exato. E o Lu foi querer pro comemorar jogo. antes. Foi pro jogo lá, Zelão não sei o quê, entregou. gastou tudo lá, ficou com orçamento em débito lá. O Zelão falou que tá vendendo chocolate. As obras do apartamento dele parado lá, falou pra mim que tá tudo parado Foi lá. pro jogo lá, ele quis comemorar. Agora tem Pedreiro tudo chocolate. ligando pra ele. Ei, Lu. Ei, Lu, toma cuidado, viu, velho? Toma cuidado. Vamos pros jogos então aqui? Bora. No final de semana? Vamos aqui, ó. Final de semana não, né? Que é meio de semana que vem, na Isso, verdade, né? é, Tem um jogo que ficou pro domingo, né? Vai ter um jogo só domingo. Não sei. Cruzeiro e Sport, 5 horas da tarde. Cruzeiro e Sport vai ser domingo. Domingo, os próximos depois Agora, da rodada. agora dia Normal. 15. Só ele. Acho que é pra ter um jogo pra TV, eu acho, né? Deve ser, porque não... Pode ser. Cruzeiro e Sport domingo, os outros jogos quarta e quinta-feira que vem. São 4 jogos na quarta e 5 jogos na quinta, hein? E o jogo ao vivo vai ser na quinta, né? Vasco e Corinthians vai ser ao vivo. É? 10 jogo horas. do título, né? 10 horas. Até parece que Palmeiras não vai ser ao deixar vivo fora. na Sport TV na quarta. 9 horas. Palmeiras? Palmeiras Atlético Paranaense. Meu Deus. Vamos começar por esse jogo já? Atlético Paranaense e Palmeiras, Caísa. Quarta-feira, isso, né? Quarta-feira, Atlético lá na Paranaense Arena e da Palmeiras, Baixada. cara. Isso. 9 horas da noite. Eu acho que vai Quarta-feira. ser 2x1 Atlético. 2x1. 2x1. 2x1 Bolacha? Atlético. Vai ter bolacha? Bolacha vai fazer os dois. 2x1 Atlético, então, mexicano. Cara, é difícil. Eu vou torcer por um empate, vai. Eu vou ficar no 1x1. Mas é complicado, cara. Porque o Atlético tá vindo. Tem acho que uns 2 jogos bons aí. Ganhando do Fluminense lá e agora Avaí. ganhando do Avaí, ganhando do Fluminense, agora ganhou do. Em casa também. Então acho que eu vou ficar no 1x1, mas é muito difícil, cara. Porque o Palmeiras tá ridículo. Pois eu também vou falar que vai ser um empate. 1x1. E 1x1 se lavar a roupa lá, né? Porque se não lavar a roupa vai perder feio. Então eu vou torcer pra que lavarem a roupa lá.
Porque eu acho que lá vai ser, né, jogando esse futebolzinho vai ser muito difícil. Só se acontecer uma metamorfose e mudar tudo lá realmente de um jogo pro outro. Eu acho muito difícil. Eu acho 1-1 também. Palmeiras, ou Atlético Paranaense e Palmeiras. Temos Fala o dia também, próximo jogo aí. Atlético Paranaense e Palmeiras é na quarta-feira, certo? 18. Que horas? 9 horas da noite. 9 horas. Jogo da Sport TV. Na quinta-feira, às 10 horas, no Morumbi, tem São Paulo e Galo. Esse jogo aqui vai Esse vai ter. Vai ser difícil, vai ser jogo pegado. É porque o Galo vai querer manter o segundo lugar. Honrar o mérito, né? Aquele negócio. Assim, mas eu acho que mesmo assim, acho que já a empolgação já... Vai ser aquele clima de final. Exato. Mas eu acho que vai ser 1-0 pro São Paulo. Jogo difícil, gol do Denis de falta. Vai me revisar o Denis e o Renan? Tá bom, então Vou falar. O Renan vai machucar e o Denis vai entrar, não sei. É isso que eu vou fazer, Não, né? falaram, mas sei lá, Essa né? atuação aí. Será que foi o Osório que falou pro lá e falou pra revisar? 1-0 gol do Denis. Mexicano. É que, tipo, São Paulo do meio pra frente é muito bom. Eu acho que São Paulo toma gol. É igual o Palmeiras, toma gol todo jogo, cara. Então, eu vou ficar no 2x2. 2-2? 2-2. Eu acho que vai ser 1-1. Não. 1-1 também. Porque o São Paulo faz muito gol, mas toma gol também. Isso que é o problema. Difícil São Paulo não fazer gol, né? É, difícil. Mas a zaga é muito fraca, mano. Tem que mudar, né, Caio? Assim, eu falo é fraca por não ter experiência. São dois moleque lá, né, velho? Tem que dar. Igual do Corinthians. Não firmou o Luiz Não. Eduardo. Não firmou. Igual do Corinthians. Tem o Gil, já é experiente, assim, não é velho, mas é experiente de tudo, já tá lá faz tempo. E o Felipe chegou jogando. Muitos falaram que o Edu Dracena tinha que ser, né? Mas. Fora que o volante ali, o Ralf, tá muito tempo ali protegendo ali. Exato. Os caras já... Já, sem querer cortar aqui, já você falando de zaga também, que o Vitor Hugo falhou também, né? Ele falhou também, mas já que eu até fiquei pensando o que poderia ser também, eu acho que nem foi isso. Mas eu esqueci de falar na notícia do Palmeiras. Que gramadinho sem vergonha, hein? Você não tá goleiro de dama, velho? Não, De quadradinho lá. Como pode, cara? Não pode ter um estádio daquele ali chegar numa reta final de campeonato onde tem um gramado daquele. Não pode, velho. Sinceramente, é mais um déficit pro Palmeiras. E, ó, Só falar um negócio rápido aqui, pro Lu atender os pedreiros dele e deixar de ficar dando palpite zoado aqui, que falou que ia ser 2-0 pro Atlético. ele falou? Acabou de falar aí, ó. Ô, Lu, tá vendendo chocolate, velho? Ah, Vai vender chocolate, Lu, pelo amor de Deus. Pagar o almoço dos pedreiros lá, vai. Louco, mano. Cara, então aí. Vamos. Quinta-feira, né, Santos também. e Flamengo, Que horas? financiando 10 horas. 10 horas? Ah, jogo do Rio, eu acho, né? Acho que é o jogo do Rio, hein? Pro Rio. É verdade, Santos e Flamengo. né? Jogo bom daqui, né? Jogo bom. O Flamengo vem meio embaladinho aí. Na Vila Belmiro, Já vem com 10 as horas. costelas. Hã? Mexicano, quanto? Eu acho que 2x0 o Peixão. Precisa ver se vai voltar os caras, né? Ah, é. Eu acho que joga, mano. Eu acho que joga quinta-feira, né? O jogo é na Bahia, acho que Na Bahia. Acho que volta. Ah, se o Ricardo Oliveira jogar o tempo todo, eu acho que não joga. É, o Ricardo Oliveira não, mas o Lucas Lima acho que joga. Você viu a declaração Mesmo do assim, Lucas Lima? hã? Vou perguntar pra ele se acha que ele tem condição de jogar esse jogo aqui, titular, e falou, talvez no Playstation. Falou? A seleção. Ah. Você é titular na seleção. Então, eu acho que vai ser 2x0. 2-0 pro Santos? Eu acho. Caesa? 2x1 Santos. 2x1. Eu acho 2-1 Santos também. 2-1 Santos 2-1 Santos. E o jogo eu acho que vai ser o melhor jogo da rodada. Assim, pelo tudo que envolve. Tanto o título pro Corinthians, que vai, né? Que tá um ponto aí. Como e o Vasco que vai sair. dar a vida. O Vasco tem 4 finais agora. E começa agora. E o destino traçou de ser o vice-lanterna contra o campeão, praticamente, né? Eu acho que se fosse no Maracanã ia ser bem melhor, né? Ia lotar. Mas é São Januário, né? Caesa, Vasco e Corinthians, Cara, eu acho que o Corinthians vai atropelar o Vasco. você acha? Eu acho. Eu acho que vai ser 3x0 Corinthians. É mesmo? 3x0 Corinthians. Corinthians vai entrar em campo sabendo que vai ser campeão, dependendo somente dele. Eu acho que vai ser 3x0. Mas mesmo no São Januário? 3x0. 3x0. 3-0 Corinthians. Bom, eu acho que, como nós ressaltamos, se fosse umas 5 rodadas atrás, eu ia falar o palpite do Caesa também, uns 3x0. Mas como tá a situação do Vasco, eu acho que vai estar lotado, a expectativa grande pra sair do Z4 nessa rodada, eu acho que vai ser 1x1. Não. É o meu placar também. 1-1.
Eu acho que vai ser Eu acho que vai ser 1-1 também. Lá, o Lu mandou aqui uma mensagem aqui. Ó, Lu, mano, vai vender chocolate, mano. Pelo amor de Ó, Deus, Lu, velho. Dá uma O segurada. Lu falou que o Wagner Love, depois que o Wagner Love tirou foto com o David Brasil, o Wagner Love vai fazer. O Caesa falou David Braz, o Panda deve ter sido surtido É todo, né? verdade. Quando fala tanto do David Braz, jogador que mais vende camisa. É, Batão. que falou, David Braz encostado nos glúteos do Wagner Love. Ixi, pronto. Eu acho que vai ser 1-1 também, mano. Eu acho que vai ser o título pro Corinthians e o Vasco vai continuar na batalha. Porque eu acho que o Vasco vai sair. Eu acho. Eu creio que. Não pelo Eurico, não gosto de Eurico, mas. Eu acho que o vai. Vasco tem que ficar, cara. Porque, igual nós tava falando, esse time de torcida tem que ficar, cara. E tem que subir também. Santa Cruz. Você vê que legal, né? O Subir. Santa Cruz aí quanto pra Tem subir, quarto, né? cara. Aí vai Tomara que subir, suba. tá aí pra subir América Mineiro, cara. Aí o América Mineiro chega na primeira divisão, você vai lá no jogo contra o América, tem ninguém lá, velho. Ninguém. Tinha um jogo, Não tem ninguém. né? É triste Aí as coisas dessas Botafogo, aí. Santa tem que subir. Bahia. Né? Triste. Vitória tá Vitória, a segunda divisão tá legal, tá legal. Bom, esse foi o resultado. Vamos ver aqui, agora eu quero nem saber. Ó, Lu, Panda também. Panda, a reunião lá deve tá brava lá no São Paulo. Panda nem se Panda nem apareceu, né? Só informando, Lu, que não vale seu placar por aqui não, viu? E vai dar placar do Brasil também ou não? Vamos lá dar o placar do Brasil, então? Vamos. Argentina e Brasil. Vai ser no Monumental? Você sabe? Eu não sei. Acho que deve ser, cara. É, o maior ali, né? Maior. Lá pro Moneira. Bomboneira ia ser legal. Ia ser legal. se fosse lá. Cabe menos, mas é mais. É a vila da. Eu acho que vai ser Argentina. monumental. Sempre é lá, né? Mexicano, placar? Eu acho que vai ser 2-1 Argentina. Quer dar o gol? Não. Não, porque Vai até qualquer um. de Maria aí. A de Maria tá na fase boa. Cara, eu acho que o Brasil vai ganhar. Você acha? Você acha? 2 a 1. Você acha isso? Acho. 2 gols do Neymar. E ele perde um pênalti ainda? Não, o Neymar, ele... Você falou que ele perde um pênalti. Eu falei que ele ia perder um pênalti? Falou? Ah, você falou contra o Real Madrid, né? É, Certo, tá Não, certo. ele vai fazer, vai ter um pênalti, ele vai fazer. Né? Quanto você falou? 2 a 1 2 a 1. Brasil. Eu acho que vai ser. Acho que vai ser um empate lá. Empate? Vai ser 2-2. 2-2 Brasil e Argentina, Argentina e Brasil. Jogo em Salvador, Brasil Terça-feira. e Bolívia. Brasil e Bolívia, terça-feira. Bolívia. Caesa, Brasil e Bolívia? Nossa, é atropelo, velho. 4 a O 0 Marcelo Moreno não tá jogando. não tá, ele brigou com o técnico. Com o técnico. 4 a 0 Brasil. Valdivieso, o técnico, se não me engano. Ah, não sei. Que é. 4 a 0 Brasil. 4 a O 0 gol da Bolívia era Etiver. Se tiver. Espero É que o não diabo. dependa desses dois resultados pro Dunga ficar ou não, porque pelo que eu falei, vai ganhar os dois. Mas eu quero que ele saia, mas Quanto eu você acho que falou? vai ganhar. 4 a 0 4 4-0, tá. Ah, eu vou no 4x0 também. 4-0. Porque se fosse na altitude lá, seria embaçado. Mas aqui, cara. Tá, então vamos fazer um complô nós. 4-0 aqui, tá? Tem que ir Quero nos líderes lá, né? Quero nem saber, chupa Panda e chupa Lu. Quero nem saber. E é o seguinte, se estivesse na época de baixinho era 7. Na época de Romário, Ronaldo, era 7, 8, tá? Não sei o quê. Dos R's. Lu, seu placar só vai valer se você trazer chocolates para nós. É. Ixi, Eu olho lá. fala, Zenão, o que você quer? Fala, vem aqui, dá o placar aqui. O que você quer falar? Eu quero falar que eu quero chocolate também. Tá cheio de cárie nos dentes aí, vai comer de doce ainda? Mano, tô tratando, velho. Tô tratando, mano. Deve tá tratando os bichos que tá aí já. Ô Lu, mano, cadê você, velho? É o seguinte, mano, vamos terminar aqui. Vai, Zé, vai pra lá, velho. Ah, tá fedendo, Já sai deu daí, seu peito ó. já, mano. Saco, velho. É o seguinte, vamos terminar mais um dia hoje meio desfalcados, né? Mas esperamos vocês aqui de volta Semana que semana vem, que vem. Deus quiser. Né? às 7h30 de novo. Isso. Considerações finais, mexicano? Bom, queria mandar um abraço pro pessoal do Twitter, do YouTube aí, minha família também que tá sempre dando aquela moral. E pro Panda aí que tá lá no São Paulo, acho que deve estar lá em São Paulo. Lá no Não, São deve Paulo. tá pesado lá. Deve estar até lá reunido até agora. Um abraço pro Panda, pro Lu aí que segunda que vem esperamos eles estejam aqui com a gente aí pra divertir mais o pessoal aí. Firmeza? Maravilha. Caesa? E aí, Índio, primeiro agradecer por mais um programa aqui, hoje numa formação diferente. Semana que vem os dois meliantes estarão presentes novamente. Mandar um beijo especial pra Mariana, minha esposa, pra minha família.
Mandar um abraço forte lá pra galera do Tigres, que classificou pra semifinal do campeonato Isso. pro Dantes Cup. Dutz Cup. Se Deus quiser, a gente vai chegar numa final aí e conseguir levantar o caneco. É isso Tamo mesmo. junto, rapaziada. É Um abraço nóis. pessoal do Facebook, Twitter e do canal do YouTube. É isso aí. Maravilha. Se for campeão, aí a gente vai Aí a gente traz uma um- galerinha aqui pra falar como foi aí. Verdade. E até Legal. também começar a abranger esse termo de divagem. Tem muita gente que gosta de futebol, né? Assim, Gosta. redondez, divagem, sabe, bastidores. Legal pra caramba. Manda um abraço então, pessoal do Twitter que esteve com a gente, pessoal que tá no YouTube, só acessando lá, Titulas da Resenha. Abraço pra todos que compartilharam com a gente mais esse dia. Esperamos segunda-feira que vem. Não vai ter rodada do Brasileiro, né? Mas tem seleção pra gente falar e tem bastidores de clubes pra gente falar semana que vem. Espero que tenha gostado. Até semana que vem. Abraço. Falou, Panda, rapaziada. Abraço, Valeu. Lu, abraço minha família. Até segunda que vem. Valeu, gente. Falou!